Hoje eu vou contar para vocês toda a história da mitologia celta, do começo ao fim, e de como os deuses originais acabaram se tornando fadas, tem gigantes, deuses e muito mais. Antes de mais nada, eu vou avisando vocês que a mitologia celta é bem confusa, tá? Porque envolve vários povos diferentes. Os celtas foram várias tribos, tem bretões, irlandeses, galeses, então por isso pode ser que aqui você acabe sentindo falta de algumas histórias, que não dá para contar todas e todos os povos, mas as principais estarão aqui. Embaixo do nome de cada capítulo do vídeo estará o ramo de qual cultura celta faz parte dessa história, beleza? Então não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e de comentar e curtir aí também, porque esse vídeo aqui deu um trabalhão, hein? Dê uma olhada no comentário fixado também e hype o vídeo aí. Era uma vez, não havia muito tempo, também não havia deuses, nem homem, nem mulher para caminhar sobre a terra. Havia apenas as profundezas do mar e sua escuridão e o silêncio eterno. Uma melodia se movia pelas águas infinitas. Primeiro um sussurro. A música era Oranmore, a grande melodia, e cresceu em uma grande espiral, ganhando som e impulso, alcançando mais longe e mais alto, construindo uma grande onda, crescendo até que, onde o mar encontrou a terra, um cavalo marinho nasceu de uma espuma branca do mar. Ela era a égua, e seu nome é Iosha. A Oranmore não cessou com a criação inicial. Muitas outras surgiram, então emergindo do som que cantava através das águas, uma coisa gerando a outra, até que, de um carvalho, Iosha brotou uma planta que deu à luz ao primeiro deus. Eles se acasalaram e geraram mais deuses, que se sentiam solitários porque não teriam ninguém a quem se relacionar divinamente, até que, assim, da madeira de um carvalho, criaram o primeiro homem e a primeira mulher, assim como os outros animais. Gigantes também nasceram da casca daquela árvore, quando Iosha a jogou na água certa vez. Oranmore era um grande deleite, continuou cantando e ainda canta até hoje, preenchendo a criação para todos aqueles que podem ouvir com sua grande harmonia divina. Depois do mundo ser criado, dizem que a ilha que viria a ser chamada de Irlanda foi invadida 6 vezes. A primeira foi comandada por uma mulher chamada Cessair. Era filha de Bit, que era um quarto filho de Noé, que nunca foi citado em Gênesis na Bíblia. Quando o dilúvio veio, Bit não foi convidado para a arca, mas Cessair não desistiu. Encontrou um druida e perguntou se havia algum lugar na Terra que era seguro para que eles fossem. O druida então falou de uma ilha que ficava a oeste do mundo. Cessair, seu pai e muitos outros foram para essa ilha muito antes que a primeira gota de chuva caísse na Terra. Foram para lá com vários barcos, mas só 3 chegaram até lá. Estavam lá Cessair, Findan, que era o marido dela, o condutor do barco, o Bit e muitas outras mulheres. Só que pisando na terra algum tempo depois, Bit e o condutor do barco morreram, sobrando apenas Findan como homem local. Tinha ele e 50 outras mulheres. O Findan acabou se assustando com as outras mulheres e se transformou em um salmão dentro de uma caverna. Cessair ficou do lado dele e adormeceu. Quando o dilúvio chegou, poupou apenas ela e o seu marido salmão. E ela ficou lá e só viria a acordar muito tempo depois. E ela voltará para essa história, mas mais pra frente. Bem, a ilha ficou sem população até que um sujeito da Grécia chegou lá. Ele se chamava Partholon. Ele fugiu da sua terra natal após ter matado seus pais durante uma disputa pelo trono. Durante a sua fuga, acabou reunindo um pessoal e entre eles estavam alguns druidas. Partholon, que também era um bom agricultor, levou o cultivo até a terra da Irlanda, além de ser o criador da cerveja e dos caldeirões que serão amados pelos celtas. Também fez a primeira legislação irlandesa. Mas enquanto se distraía criando todas essas coisas, a sua esposa traía ele com o criado dele. De toda forma, Partholon morreu 30 anos depois da sua chegada à ilha, e o seu povo sobreviveu por 120 anos até uma peste dizimá-lo, sobrando apenas o homem chamado Tuamak Cairo, que informou sobre a segunda invasão. Bem, depois de 30 anos abandonada, a ilha irlandesa foi habitada por Nemed, homem que teria vindo de uma região chamada Sítia, que hoje seria o Irã. O Nemed veio com 34 embarcações, mas só uma delas chegou lá. Dizem que alguns desses barcos foram afundados por alguns gigantes. E foi Nemed também que levou a magia arcana tão famosa dos celtas. Nemed também tinha alguns druidas entre seu povo, e foram eles que evitaram que os Fomores, gigantes de uma ilha vizinha, acabassem dizimando os Nemedianos após 4 furiosas batalhas. Só que o Nemed resolveu se vingar dos gigantes, atacando eles na casa deles, que ficava no fundo do mar. Só que eles acabaram sendo destroçados, sobrando apenas 30 deles. Entre eles havia um homem chamado Britanmael, que foi para a Escócia, dando origem aos bretões ou britânicos hoje em dia. Dos Nemedianos sobrou também um homem chamado Firbolg, que se escondeu na Grécia, mas ele voltou para a Irlanda liderando a 5ª invasão e conseguiu ficar lá por um bom tempo. Como ele era bem pacífico, ele e seu povo conseguiram se esconder por bastante tempo dos Fomorianos, e teriam ficado lá por bastante tempo, talvez até hoje em dia, se não fosse pela chegada de um novo povo, que era diferente de todos os outros, porque eles não eram homens, mas sim deuses, e se proclamavam Tuadas de Danann.
Os Tuadas receberam esse nome porque eles eram filhos de Danu, uma divindade de Danúbio, e foi dali que eles teriam saído em direção à Irlanda. Os Tuadas ficavam no norte do mundo, em uma ilha paradisíaca, que como já não era tão paradisíaca assim, tiveram que sair de lá e foram em direção à Irlanda, mas acabaram se surpreendendo quando descobriram que naquela ilha já havia um povo que habitava lá, os chamados Firbolgs, uma raça bem pacífica, mas o Nuada disse que se quisessem continuar lá, eles teriam que dar metade da ilha para os Tuadas. Mas o Ogma disse que não, que se eles quisessem continuar lá, teriam que ser escravos dos Tuadas ou então saírem da ilha. O Dagda então, deus da fertilidade, enviou um mensageiro até os Fomores, os gigantes vizinhos, e arranjou um casamento entre Sian, filha do deus da medicina de Ankesh, e a filha do rei fomoriano Balor, chamada Eitne. E com essa aliança entre os Fomores e Tuadas, os Tuadas não teriam que lutar duas guerras ao mesmo tempo, podendo assim focar apenas nos Firbolgs, mesmo que isso fosse contra a vontade do Nuada, já que ele detestava esses gigantes. De toda forma, 9 anos depois, os Tuadas chegaram na ilha e após descerem de suas embarcações, Nuada mandou que todos queimassem os barcos. O Ogma até foi contra isso no início, dizendo que seria melhor esperarem o resultado da invasão, mas o Nuada disse que não teria mais volta. Então todos os barcos foram queimados, surgindo então uma névoa espessa que durou 30 dias. Nuada mandou enviarem um mensageiro para falar com os Firbolgs. O Dagda quis mandar um guerreiro, mas o Nuada falou que era melhor que enviasse um druida. E assim foi feito. Entretanto, nada foi resolvido na conversa. Elktrai, que era o rei dos Firbolgs, não quis de forma alguma dividir a terra, e ao saber disso, Nuada, o rei dos deuses, resolveu então fazer tudo através da guerra. A batalha foi marcada para ocorrer em Moitura, um local que normalmente ocorria o confronto entre nativos e invasores. Depois das cornetas soarem, os dois exércitos se encontraram. Nenhum deles fugia, já que os celtas, assim como os vikings, também não temem a morte. O primeiro combate foi vencido pelos Firbolgs, que conheciam muito bem o local. E como os Tuadas perderam bastante soldados, Nuada chamou de Ankesh, o deus da cura, e mandou ele ressuscitar um por um dos seus guerreiros, menos os que perderam a cabeça. Enquanto isso, os feridos pulavam no caldeirão de Dagda, que curava todas as feridas. No outro dia, Nuada sorria com seu exército renovado. Porém, tudo foi por terra quando ele percebeu que os Firbolgs também estavam inteiros. E o espião contou para ele que, na verdade, os Firbolgs conheciam uma fonte de cura, e por isso que todo o exército também estava renovado. Só que nessa nova batalha que ocorreu, os dois exércitos saíram empatados, e na terceira batalha, os Tuadas, mais habituados ao terreno, colocaram os Firbolgs para correr. Eles até tentaram perseguir seus inimigos e matá-los de vez para que não alcançassem a fonte, mas o cansaço não deixou. O Nuada então resolveu voltar para sua tenda, mais cabisbaixo ali, por deixar a vitória definitiva escapar pelos seus dedos. Só que então ele teve uma surpresa. No canto escuro da sua tenda ele escutou uma voz, que é uma voz feminina, e então apareceu Morrigan, a deusa da guerra e da morte do céu, que aparecia só em momentos cruciais. Ela disse que ajudaria que os Tuadas vencessem e que governassem a Irlanda, já que a Morrigan também seria de certa forma uma enviada do destino. E para selar o trato com os Tuada, Morrigan dormiu com Nuada. Na manhã seguinte, em forma de gralha, a Morrigan levou o exército de Nuada até encontro com os Firbolgs, onde então ele finalmente desafiou o rei deles para uma batalha 1 contra 1, e assim como era feito na época, nenhum dos dois utilizou escudos. E com a Morrigan voando por cima dos dois, o Elktrai acabou sendo despedaçado pelo Nuada com a sua espada, que o golpeou no peito. Só que o ajudante dos Firbolgs acabou não aguentando ver o seu rei morrer e sacou a espada e cortou fora um dos braços de Nuada. Depois disso, fugiu rapidamente com o seu exército. O Nuada, mesmo sem o braço, comemorou muito a vitória dos mais novos reis da ilha, os Tuada de Danann. Acontece que mesmo ganhando a guerra, o Nuada acabou tendo alguns problemas, isso porque ele não poderia continuar sendo o rei dos Tuada de Danann, pois ele havia perdido um braço. O primeiro a puxar o assunto entre os deuses foi Bres, o esposo de Bridget e genro de Dagda, que disse que o rei dos deuses deveria ser perfeito, e não com um membro faltando. Dessa forma, Ankesh, o deus da cura, até tentou curar o Nuada, mas nem ele nem o caldeirão de Dagda poderiam curar um deus. Então Dagda reuniu o conselho de deuses, e nesse conselho o próprio Nuada disse que estava renunciando e aconselhava deixar o Bres como o novo rei dos Tuadas. Todos acabaram se espantando, porque o Bres era metade fomoriano. Mas o Nuada convenceu a todos dizendo que precisariam de Bres no comando, já que eles, os deuses, não conseguiram nem sequer vencer facilmente os mortais, e que com Bres no comando evitariam a invasão dos fomorianos, que mesmo com um pacto de não agressão poderiam acabar invadindo a ilha. O problema é que essa ideia do Nuada não deu muito certo. O Bres se mostrou um verdadeiro canalha, começou a cobrar altos impostos dos deuses e até mesmo fez com que eles agissem como escravos.
O Ogma então pediu para o seu filho Cair-Pré, que também era um poeta, ir até a corte e fazer uma cantoria sobre o Brés, porque não existe uma maior humilhação para um deus ou um gigante, ou seja lá quem for, que uma canção de ofensa. E a canção que o filho do Ogma fez se espalhou como se fosse um vírus por todo o reino, e quando chegou nos ouvidos de Brés, o seu rosto ficou tão vermelho que criou até feridas. Sabendo disso, os deuses fizeram uma nova assembleia, porque agora eles tinham uma desculpa para se livrar do Brés, porque como o próprio Metade Fomoriano disse, o rei dos deuses tinha que ser perfeito e não com defeitos. Eles também obtiveram uma excelente notícia, porque Dian Kesh, junto com Bridget, que era a deusa da metalurgia, fizeram para o Nuada um braço de prata, que lhe coube muito bem. Os Tuadas então, liderados por Nuada, foram até o palácio e exigiram a renúncia de Brés, que vendo que não tinha o que fazer, deixou o trono e voltou para sua raça fomoriana, embaixo das águas. E o Nuada voltou a ser o rei do panteão. Ao chegar no reino dos Fomorianos, o Brés foi falar com o seu pai, chamado Eleantan, e contou tudo o que tinha acontecido e disse para se vingarem dos Tuadas. Os dois juntos então foram até o palácio de Balor, o Olho do Mal, que era o rei de todos os Fomorianos. E ele gostou muito da notícia de tudo o que tinha acontecido, porque para ele, finalmente as coisas voltariam ao normal. Tuadas e Fomorianos nunca deveriam ficar do mesmo lado, e finalmente ele usaria o seu olho mágico. No caso do olho mágico, Balor ganhou esse olho quando ele olhava os druidas que estavam mexendo em um caldeirão mágico. Uma bolha estourou e atingiu o seu olho, dando para ele um poder maligno e devastador. Tudo que seu olho olhava, ele destruía. Só que tinha um porém, esse olho só era aberto quando 4 lacraios ajudavam Balor, porque suas pálpebras acabaram se tornando de ferro. Bem, depois dessa notícia, começou a preparação dos Fomorianos para invadirem novamente a Terra Verde e dizimarem os Tuadas. Enquanto isso, os próprios deuses lá na Terra Verde discutiam e conversavam sobre como se preparariam para o ataque dos Fomorianos, que seria questão de tempo. O Brés, que já tinha subjugado vários deuses e humilhado cada um deles, com certeza voltaria novamente para tentar se vingar. Mas os deuses não tinham ideia do que fazer, nem Nuada nem Dagda, que era o mais sábio dos deuses. Mas enquanto conversavam, um carro puxado por 2 cavalos parou bem perto deles. Na verdade não tão perto assim, mas lá na entrada do reino. E quem puxava essa carruagem era um jovem de cabelos longos e dourados, que nenhum membro da tribo dos Nuadas conhecia. Os sentinelas então se aproximaram do jovem e perguntaram quem ele era. O jovem ficou calado enquanto descia da carruagem, e a única coisa que falou é que ele queria conversar com Nuada, já que ele poderia fazer carros rápidos como ninguém. Mas os sentinelas responderam que o Nuada não precisava de nenhum carpinteiro, ele já tinha o melhor carpinteiro de todo o mundo. Então o jovem falou que ele poderia então ensinar o Tuada a guerrear. Então os sentinelas disseram que o Nuada já tinha o melhor guerreiro de todos os reinos. O jovem então falou que era um baita de um mago. Por sua vez, os sentinelas disseram que o melhor mago de todo mundo já estava nas posses de Nuada. Então o jovem disse que era um médico, e os sentinelas disseram que o Nuada já tinha o melhor médico de todos os reinos. O jovem então disse que era um poeta, e de novo os sentinelas disseram que não fazia sentido ele entrar, porque o Nuada já tinha o melhor poeta de todo o mundo. Então o jovem perguntou para os sentinelas: será que o Nuada tem alguém que faz todas essas coisas? Os sentinelas então deixaram o jovem entrar e falar com o rei dos deuses. Chegando lá, é claro que os deuses perguntaram quem o jovem era. Ele respondeu que se chamava Lug e era filho de Cian e Eitri, aquele mesmo casal que selou um pacto entre os Fomorianos e os Tuadas. Revelou que tinha ficado um tempo escondido porque o Balor tentou matá-lo, porque havia uma antiga profecia que dizia que um neto de Balor o mataria. Inclusive o Lug tinha 2 irmãos, mas os 2 acabaram sendo mortos, sobrando apenas o Lug. Lug disse que queria ajudá-los. Os deuses ficaram um pouco com o pé atrás porque lembraram do Brés, que também era metade Fomoriano e traiu todos os deuses. Só que então chegou Dian Kesh, que era o avô de Lug. Ele disse que colocaria sua vida como prova de lealdade a Lug. Então os deuses ficaram mais calmos em relação a isso, e tornaram Lug como sendo o novo chefe do exército dos Nuadas. Por sua vez, o Lug disse que o Balor planejava atacar daqui 7 anos. Os sacerdotes então deram a Lug todas as insígnias espirituais. Ele treinou o exército com suas artes divinas para a segunda batalha de Moytura. Durante 7 anos, os 2 exércitos, Fomores e Tuadas, ficaram treinando e se equipando, até que chegou a data da batalha acontecer, que era no Samaim, o Ano Novo Celta, onde o portal do outro mundo se abria e dessa vez estavam enviando criaturas bem pouco divinas. Quando os Fomorianos começaram a chegar na ilha, Lug chamou o Dagda e pediu para ele arrumar alguém para espionar os Fomorianos.
Mas o Dagda disse que ele mesmo iria, e sozinho, sem precisar de ninguém. Isso porque o Dagda era um deus gigantesco, tão grande quanto qualquer gigante e qualquer fomoriano. E pegou sua clava e saiu em caminho aos gigantes, enquanto mandava sua harpa, chamada Duardabla, tocar para ele se distrair no caminho. Ao chegar lá, disse para um sentinela fomoriano que queria fazer uma visita ao Balor. Uma visita que normalmente acontecia quando dois exércitos iriam guerrear. O Balor, quando soube que o Dagda estava ali, pediu para que todos os seus empregados ali pegassem a harpa do Dagda e também a clava dele, para evitar que ele colocasse todo mundo ali para dormir e também para evitar que ele acabasse matando todo mundo, já que o Dagda era um dos deuses mais poderosos. Bem, depois disso o Dagda entrou e falou que tinha uma proposta para o Balor, mas o rei dos gigantes já estava pronto para mandar o Dagda para aquele lugar quando o deus grandão ali pediu para que pelo menos o Balor, conforme a tradição, servisse um pouco de mingau para ele, a sua refeição favorita. O Balor então, sabendo que o Dagda gostava muito dessa refeição, quis enganar o Dagda e pediu para que seus druidas fizessem mingau suficiente para encher uma cova e que usassem um material que fosse indigerível. Os druidas então pegaram gordura e partes de bode, todas as partes na verdade, ferveram tudo e deixaram extremamente quente e derramaram tudo em uma cova no chão. E o Dagda, que enquanto sua refeição era preparada, andava pelo acampamento escoltado, ao saber que o mingau estava pronto, ele pegou a sua colher, que na verdade tinha tamanho suficiente para ser uma pá, dizem até que cabiam 2 corpos adultos dentro, e saiu correndo para o mingau. O Balor disse para o Dagda que se ele não comesse tudo, ele teria sua cabeça arrancada. Mas nem deu tempo do Balor terminar a frase e o Dagda já estava devorando tudo. E ele nem assoprava o mingau que ainda fervia. O Balor ficou espantado, porque o Dagda comeu tanto que as suas roupas até romperam. Mas o Balor não desistiu, ele pediu para os seus empregados ali que servissem para o Dagda 300 tonéis de bebida, porque ele pensou que o Dagda não iria aguentar. Ele disse para ele que se ele não tomasse tudo, seria morto. Mas o Dagda se levantou e tomou todos os tonéis em um gole só e soltou um arroto monstruoso. Depois disso, o Dagda se levantou e se preparou para ir embora, se limpou ali e tudo mais. Só que no momento que ele estava saindo do reino, o Balor chamou ele e disse que, conforme a tradição, o Dagda deveria pelo menos passar uma noite ali no reino. O Dagda então começou a cambalear de um lado para o outro e quando chegou na praia se deitou. Nesse momento, o Balor virou para os seus servos e disse que quando o Dagda dormisse, eles deveriam matá-lo. Nisso, os servos ficaram observando o Dagda, esperando que ele roncasse profundamente, o que demorou bastante. Na verdade, nem chegou a acontecer, porque uma mulher ali dos fomorianos, chamada Ellen, acabou se apaixonando pelo Dagda, vendo ele fazer tudo aquilo. Nisso, ela, que também era uma maga muito poderosa, soltou um feitiço sobre todos os soldados do Balor e fez com que eles dormissem. Quando chegou para acordar o Dagda, entre aspas, né, porque na verdade o Dagda não estava dormindo, na verdade ele não estava nem bêbado e só estava fingindo ali, estava esperando a melhor oportunidade para fugir. E ao descobrir o que a giganta tinha feito, pegou ela e eles voltaram para o reino dos Tuadas, onde ele contou para o Lug tudo o que ele tinha visto no acampamento dos Fomorianos. Bem, antes que a batalha de Moitura acontecesse, o Lug pediu para o seu pai, que era o Cian, que ele desse uma volta ali pelas planícies para tentar ver o que estava acontecendo com os Fomorianos e também bolar uma defesa contra ele. Só que quando o Cian estava nessa patrulha, ele acabou avistando os filhos de Tuirin, que eram filhos do principal rival deles, que eram Brian, o Ishur e o Sharba. Bem, o Cian então, não querendo lutar contra os filhos, resolveu se esconder entre um grupo de porcos que tinha ali perto, se transformando em um deles. Entretanto, o Brian sabia que o Cian estava por ali e suspeitou que o Cian estava entre aquele grupo de porcos e transformou seus 2 irmãos em 2 cachorros muito bravos. Os 2 cachorros partiram em direção aos porcos e só um deles agiu de maneira estranha e nisso o Brian acertou uma lança nesse porco. E o Cian então se revelou. Mas os irmãos mataram o Cian mesmo assim e tentaram esconder o seu corpo em uma cova, só que a terra sempre rejeitava, lançando o corpo de volta. Então os irmãos apenas cobriram o corpo e foram embora dali. E não demorou muito, e um servo de Lug acabou descobrindo o corpo de Cian e contou para o seu mestre o que tinha acontecido, falando que a própria terra tinha contado tudo para ele. Isso Lug ficou muito bravo e enviou uma mensagem para os filhos de Tuirin, falando que ou eles pagariam a multa com sangue ou então sofreriam a sua vingança. Não tendo escolha então, os filhos de Tuirin aceitaram a multa e foram encontrar o Lug. E falou para eles que a multa seria a seguinte: eles deveriam trazer para o deus 3 maçãs, uma pele de porco, uma lança, 2 cavalos, uma carruagem, 7 porcos, um cão farejador, um espeto de carne assada e 3 gritos lançados de uma colina. Os irmãos então ficaram muito felizes porque acharam a tarefa muito fácil, só que então o Lug gritou para eles que não tinha explicado ainda. Ele disse o seguinte: as 3 maçãs a que me referi, vocês deverão colhê-las do Jardim das Hespérides, um lugar muito bem guardado de ladrões de macieiras. A pele de porco pertence a um rei da Grécia, que é um rei muito mesquinho.
e por ser uma pele mágica, eu duvido que ele vai entregar para vocês facilmente. A lança de que lhes falei se trata da lança envenenada do rei da Pérsia, cuja ponta é tão abrasadora que deve ser mantida permanentemente dentro de um tanque de água. Este soberano não a entregará de mãos beijadas, disso podem ter certeza. Falaremos agora dos 2 cavalos e da carruagem. Eles pertencem ao rei furioso da Sicília, que não está nem um pouco disposto a perder a sua montaria, é capaz de correr tanto na terra quanto no mar. Quanto aos 7 porcos, pertence ao rei dos pilares dourados. Quem come da carne desses porcos eternos jamais adoece. Já o cão farejador pertence ao rei de Iroda, que não achará a menor graça numa tentativa de roubo do seu animal de estimação predileto. O espeto de assados pertence às mulheres da ilha de Fincara, situada nas profundezas do mar, e nada pode deixá-las mais furiosas do que perder esse espeto, e principalmente para um homem que elas odeiam muito. Finalmente, quanto aos gritos sobre a colina, deve ser dado no topo da colina de Midikena. Esta colina pertence ao velho Midikena, que nem ele e nem seus filhos gostam de visitantes. Nesse momento, os irmãos engoliram seco. Bem, os filhos de Tuiren então começaram a se preparar para a viagem. Para isso eles pensaram em 2 coisas. A primeira delas era o barco Varre-Ondas do deus Manana MacLear, e o segundo era o cavalo Crina Esplêndida, o cavalo do próprio Lug. É claro que o Lug não quis dar o cavalo, mas ainda assim cedeu o barco para eles. Só que quando eles começaram a mexer no barco, perceberam que era um barco mágico, obviamente, né? E não obedecia a eles muito bem. De toda forma, quando chegaram ali no Jardim das Hespérides, eles se transformaram em 3 gaviões e conseguiram cada um deles pegar uma maçã e voltaram para o barco. Na segunda parada, que era a Grécia, eles se fingiram de bardos e começaram a tocar para o rei em troca da pele do porco. E apesar do rei gostar muito da música deles, não quis dar a pele de porco inteira. Só que no momento em que seu criado estendeu a pele para dar um pedaço ali para os 3 bardos, o Brian acabou sacando a espada e matando o guarda e roubando a pele. Inclusive, eles tiveram que lutar contra vários guardas nesse momento, mas de toda forma eles conseguiram a pele e voltaram para o Varre-Ondas. Ao chegar no rei da Pérsia, onde eles precisavam pegar a lança, eles repetiram o mesmo ato, só que o rei da Pérsia não quis dar nem um pouco da lança para eles. Com isso, o Brian então pegou uma das maçãs douradas e arremessou bem na cabeça do rei, que nesse momento acabou desfalecendo ali. A maçã voltou magicamente para a mão do Brian, eles pegaram a lança e saíram correndo dali, matando todos os guardas no caminho, e conseguiram chegar no Varre-Ondas. Chegando na Sicília para pegar a carruagem e os cavalos do rei, eles se fantasiaram de mercenários. O rei no começo não gostou muito deles, mas quando eles mostraram a lança que eles tinham pegado do rei da Pérsia, ele aceitou o serviço dos irmãos. Eles falaram que queriam dormir no estábulo com os cavalos, porque eles não aceitavam dormir na mesma realeza do rei. O rei gostou do que ouviu e deixou que eles dormissem lá. Entretanto, esse estábulo não tinha nenhum cavalo. E mesmo ficando 40 dias lá, eles não viram nenhum desses cavalos preciosos. Então o Brian foi reclamar com o rei, falando que ele não tinha confiança neles e tudo mais, e que eles iriam embora. E o rei, não querendo perder o serviço da lança que ele tinha visto, acabou mostrando os cavalos preciosos para eles. Só que no momento que ele viu a carruagem, o Brian pulou dentro dela, pegou seus irmãos, acertou a lança no rei e foi embora. Ao chegar nos Pilares Dourados, os irmãos já estavam muito famosos como piratas ali na região, e o rei que recebeu eles estava com muito medo e resolveu entregar os porcos de boa vontade. Entretanto, ao descobrir que eles iriam depois para o reino de Iroda, onde o rei era casado com a sua filha e ele não queria ver o seu genro morto, resolveu ir com os irmãos para conversar com o rei. Entretanto, o genro se mostrou muito mais corajoso do que o sogro e enfrentou os irmãos com o seu exército. Entretanto, eles acabaram dizimando todo mundo ali. Mais de 40 soldados foram mortos pelos irmãos, que ao pegar o rei pelo colarinho, exigiu que o cão fosse entregue. Então eles conseguiram e partiram para a penúltima missão. Bem, então o Brian resolveu ir até a ilha de Fincara, que é a ilha das mulheres, para pegar o espeto delas. Ele acabou indo nu até lá, e só por causa disso ele conseguiu o espeto, porque a rainha das Amazonas subaquáticas lá não gostou nem um pouco da visão, se sentiu enojada e deu o espeto para ele, contanto que ele não voltasse nunca mais ali. Bem, o Lug então ficou sabendo que os filhos de Tuiren estavam indo muito bem, então resolveu dar uma mexida no acordo. Ele chamou o Ogma, que era o deus poeta e o deus das linguagens, e pediu para que ele lançasse um feitiço sobre os filhos de Tuiren, fazendo com que eles esquecessem da última obrigação. Então eles voltaram com todos os itens que eles tinham recolhido e mostraram para o Lug. O Lug então falou que eles tinham esquecido dos gritos em Midikena. Os irmãos então partiram correndo para lá e foram recebidos pelo gigante Midikena, que não gostou nem um pouco de ver os irmãos ali. O Brian então enfrentou ele em uma batalha bem longa, só que por fim o Midikena acabou caindo no chão. E quando os 3 irmãos estavam se preparando para dar o grito, eles escutaram alguém chamando por eles lá no fundo, e eram os filhos de Midikena, que também eram 3 irmãos. O Brian nesse exato momento percebeu o plano de Lug, que ele e seus 3 irmãos acabassem perecendo na mão de outros 3 irmãos.
Os dois trios se enfrentaram em uma batalha de 40 dias que acabou com os irmãos Midikena caídos mortos no chão. Entretanto, os filhos de Tuiren estavam muito machucados, mas mesmo assim se apoiaram uns nos outros e conseguiram lançar um grito muito forte no ar. De alguma forma, não se sabe como, eles conseguiram chegar na casa deles e pediram para o pai deles que pedisse para o Lugg que os emprestasse a carne dos porcos para que assim eles fossem curados. Mas a única coisa que o pai deles fez foi chorar, porque ele sabia que o Lugg jamais faria isso. Esse era o plano dele desde o início. E por fim, o Tuiren junto com os seus filhos acabaram morrendo juntos. O Lugg, antes que acontecesse a batalha, reuniu mais uma vez a Assembleia de Deuses e ele estava frente a frente com os chefes dos clãs Tuadas e perguntou para cada um deles o que eles pretendiam fazer especificamente para obter a vitória contra os invasores da Irlanda. Goibniu, o deus ferreiro, garantiu que ele iria reforjar cada espada quebrada. Lukta, o carpinteiro, assegurou que nenhum escudo permaneceria partido. Jankest prometeu ressuscitar todos aqueles que haviam morrido, exceto aqueles que perderam a cabeça. Ogma, o deus poeta e guerreiro, comprometeu-se a endereçar Ogãs mágicos contra as hostes fomorianas, além de guerrear com a espada falante. Dagda, deus da sabedoria, comprometeu-se a exterminar sozinho 1/3 do exército invasor. E deste modo, um por um os deuses foram dizendo coisas que fariam para derrotar os fomorianos. Durante a noite, que antecedeu a batalha, aconteceu algo muito interessante com o Dagda. Ele, que estava passeando ali para as margens de um rio, acabou vendo a Morrigan a lavar uma pilha de roupas ensanguentadas. Durante uma conversa com ela, o Dagda acabou sendo convidado para sua tenda, o que ele aceitou imediatamente, porque ele sabia que, além da deusa ser muito bonita, é claro, né, ela acabaria dando muitos poderes para ele. No dia seguinte, após essa conversa entre os deuses, as duas forças de combate estavam frente a frente na planície de Moitura. E era a segunda vez que os Tuadas pisavam ali, e a vegetação inclusive ainda estava manchada da primeira batalha com os Firbolgs. Dessa vez eles eram os defensores e não os invasores. Do outro lado estavam os Fomorianos, os gigantes do mar, liderados pelo Balor do Olho do Mal. Tuada, o rei dos deuses, reconheceu ao seu lado Brezo, Tuada de sangue fomoriano, que humilhou a sua raça por um tempo. Tuada olhou então para o céu e viu as nuvens negras vindas dos lados opostos que duelavam abertamente entre si. No primeiro trovão do encontro dessas nuvens, Tuada acabou soando a sua corneta e fez com que o seu exército fosse ao encontro dos Fomorianos. Do outro lado, os gigantes também gritaram e partiram ao encontro dos Tuadas. A segunda batalha de Moitura havia começado e o prêmio para o vencedor era mais valioso que qualquer guerreiro poderia almejar: a posse do solo sagrado da Irlanda ancestral. Cada deus e cada gigante gritava e duelava com a sua alma e o seu coração. Sangue se espalhava, ossos quebravam, enquanto os soldados menores batalhavam entre si, os mais importantes batalhavam separadamente. Os gigantes e os deuses tiveram suas perdas. Só que na manhã seguinte, Balor ficou muito surpreso ao ver ali no exército dos deuses todos aqueles soldados que ele pensava que tinha matado. Então ele reclamou para o Brez, e esse contou que os deuses tinham suas próprias estratégias. Então mandou Roadan, que era o seu filho, para espionar os deuses e matar aquele que era responsável por ressuscitar os mortos, e também outros que poderiam causar problemas. Roadan se fantasiou de Tuada e foi pela retaguarda do exército dos deuses, e lá acabou encontrando Goibniu, que estava restaurando as espadas quebradas. Ele golpeou Goibniu com a sua espada, mas esse, quando Roadan virou para ir embora, acabou retirando a espada de dentro de si e golpeou Roadan por trás, matando ele. O Goibniu conseguiu chegar até Jankest e acabou sendo salvo pela fonte da cura, mas o Balor, ao saber dessa fonte, pediu para seu exército que acabasse inutilizando ela a qualquer custo. Então, em uma investida, o exército de gigantes conseguiu chegar até essa fonte e jogou várias pedras por cima. Os deuses até tentaram retirar as pedras, mas não conseguiram. Então o Lugg, que ficou extremamente bravo com isso, pegou a sua lança e, assim como Nuada fez na primeira batalha de Moitura, partiu para o meio da batalha e gritou, perguntando para o Balor se ele teria coragem o suficiente de enfrentá-lo sozinho. Nesse momento, então, o céu se fechou novamente, ficou tudo escuro e a única iluminação que tinha eram os próprios raios que passavam pelo céu, rasgando tudo. Os dois exércitos se abriram. De um lado estava Lugg, do outro veio Balor andando, e conforme andava a terra tremia. Detalhe é que ele estava com o olho fechado, mas não demorou muito e 4 lacraios surgiram e, usando alavancas, começaram a abrir o olho de Balor. Nesse momento, todos os deuses e gigantes começaram a tremer, e conforme o olho de Balor se abria, um raio dourado surgia dele e fazia com que abrisse uma fenda no céu. Era como se o olho de Balor fosse o próprio sol, que iluminava aquela escuridão da tempestade. Balor gritava, e enquanto os lacraios abriam o seu olho, ele acabou olhando para eles e dizimou todos os 4. Então a batalha começou entre Lugg e seu próprio avô. E quando a batalha entre os dois ocorria, o Lugg conseguia
que escapar dos olhares do gigante, mas alguns membros dos dois exércitos não tiveram a mesma sorte, porque acabaram ficando no ponto de vista do Balor. Mas não demorou muito e o Lug, meio que parecendo um Davi mesmo, pegou a sua funda e colocou nela algo chamado Totrum, que seria meio que uma substância endurecida feita com sangue de leões, ursos e sapos furiosos. Quando ele colocou na funda, ele arremessou bem no meio do olho de Balor, que entrou pelo seu olho e saiu pela sua nuca. Balor caiu em cima do seu próprio exército, e o vento da sua queda também levou vários soldados fomorianos. Mais de um terço do exército foi totalmente dizimado só nesse golpe. Os deuses então olharam para cima e viram que a Morrigan estava gritando, falando para os deuses irem à frente e acabarem com os gigantes que sobraram. E assim foi feito, os deuses começaram a correr e a atacar todos os gigantes pela frente. Os poucos que sobraram conseguiram fugir para as profundezas e nunca mais foram vistos. E acontece que entre esses gigantes aí que acabaram fugindo para as profundezas ainda estava o Bress. Ele acabou pegando durante a sua fuga a harpa mágica do Dagda, a do Ardabla, que era muito importante porque ela regulava as estações de toda a Irlanda. Sem ela, a terra da Irlanda ficaria totalmente árida e sem vida. E nisso então, 3 deuses resolveram ir atrás da harpa, o Dagda, o Nuada e o Ogma. Ao chegar na porta do palácio de Bress, o Dagda deu um chute tão forte no portão que o estrondo fez ocorrer um tsunami por todo o mundo. Depois do estrondo colossal, os 3 deuses entraram no palácio e viram Bress sentado meio que em um trono anfíbio, e do seu lado estava o seu pai, que era o Leatan. E em cima deles, pouco iluminado por alguns peixes elétricos presos em uma gaiola, estava do Ardabla. O Dagda, é claro, começou a ameaçar o Bress, falando que se ele não devolvesse a harpa, ele faria ele em 1000 pedaços. O Bress então xingou os deuses e colocou um exército na frente da harpa, e disse que se o Dagda quisesse ela, deveria ir pegar. Nesse momento, o Dagda ergueu as suas mãos, mas quando os gigantes esperavam que ele desferisse um golpe avassalador ali, do nada o Dagda começou a cantar. E de repente a harpa começou a tremer dentro da gaiola e disparou em direção ao seu dono, e no meio do caminho ela acabou dizimando os guardas do Bress. Ao chegar no seu dono, o Dagda começou a usar um instrumento para cantar 3 canções. Na primeira, ela fez com que todos os gigantes chorassem. Na segunda, ela fez com que todos os gigantes começassem a rir desesperadamente. Na terceira, eles dormiram. E quando o Dagda estava pronto para dizimar os que estavam dormindo ali em um golpe só, o Nuada acabou impedindo ele e falou para que fossem embora, porque os gigantes já tiveram o suficiente. E foi dessa forma que o Dagda recuperou a sua harpa. Midir, que era o deus do submundo dos celtas da Irlanda, tinha 3 corvos que sempre ficavam na frente do seu palácio e funcionavam como se fossem meio que cães de guarda, não deixando que ninguém entrasse ali. Uma certa vez o Angus, que era meio que o cupido dos celtas e era filho do Dagda, acabou se apaixonando pela esposa do Midir, que era Itain. Ele conseguiu enganar esses 3 corvos e, bem quando o Angus tinha saído de casa, entrou lá e sequestrou a Itain. Colocou ela presa em um tipo de gaiola. Só que uma mulher que era apaixonada pelo Angus, se aproveitando de um momento que o cupido tinha saído de casa, entrou lá dentro e libertou a Itain. Só que em vez de deixar ela sair normalmente, como ela estava com raiva e inveja dela, transformou ela em uma mosca e deixou que ela fosse embora. Ela saiu zumbindo até que se cansou e entrou dentro de uma casa de um plebeu e caiu dentro de um copo de cerveja. Uma mulher então, que era a mais idosa do local, acabou tomando essa cerveja e engoliu a Itain. E a Itain acabou renascendo dentro dessa mulher, só que sem as memórias da sua vida passada. A nova Itain então cresceu e se tornou a mulher mais linda de todo o reino. E o rei chamado Elcaide acabou sabendo dessa mulher e queria saber se ela era realmente bonita. E quando seus servos a levaram até ele, ele acabou se apaixonando e se casou com ela. Enquanto isso, o Midir, o deus do submundo, procurava desesperadamente pela sua mulher. Até que ele acabou vendo essa esposa do rei, e é claro que ele reconheceu sua esposa perdida, Itain, e foi pedir para o rei para que devolvesse ela. O rei, é claro que não queria perder a sua mulher, tentou enganar ele, pedindo para que ele voltasse daqui a 1 ano, e aí sim ele poderia levar a sua esposa de volta. E bem no dia que daria 1 ano, o rei colocou todo o seu exército na frente do castelo, dizendo que se até o fim do dia o Midir não conseguisse pisar no castelo, ele não teria voltado dentro de 1 ano, então ele não poderia levar a Itain de volta. Mas quando Elcaide fechou a porta do castelo, o Midir já estava lá dentro. Ele conseguiu levar a Itain de volta. Mas pro azar de Midir, Elcaide começou a devastar todas as terras procurando a Itain. E mesmo o Midir mandando várias mulheres igual a Itain para o rei, ele queria de verdade mesmo, a original. Então Midir, meio que com medo do que poderia acontecer, acabou mandando a Itain de volta para o Elcaide, perdendo de vez a sua esposa.
Os Tuadas ganharam dos gigantes, só que no momento em que a Morrigan pousou em uma colina e começou a declarar os Tuadas como sendo os novos reis da Irlanda, ou melhor, da Ilha Verde, que até então não tinha nome, ela também cantou uma música que era meio que uma profecia. Ela disse que nem mesmo os deuses reinariam ali para sempre, o que deixou os Tuadas meio cabreiros com a história. Quem poderia derrotar os deuses locais? Bem no outro mundo existia um povo que tinha construído uma torre para olhar tudo o que estava fora do outro mundo. Esses eram os Milesianos, que recebiam esse nome por causa do líder deles, que era o Milespine. Diziam que os Milesianos eram descendentes do deus da morte Beli, mas ainda assim eram mortais e homens. Nessa torre existia o Iti, que era filho do rei deles, o Bregon. O Iti acabou olhando para a Ilha Verde e descobriu que lá existiam os Tuadas. Ele levou essa informação para o seu pai e então fez meio que uma expedição para visitar essa ilha. Iti foi lá e conversou com o Nuada e os outros deuses, só que no momento de voltar para o seu barco e levar as informações para o seu pai, ele foi emboscado pelos Tuadas e morto. Só que o resto da tripulação conseguiu voltar para o outro mundo e contou para o Bregon tudo o que tinha acontecido, e nesse momento o Bregon resolveu vingar a morte do seu filho. Chegando lá, ele foi recebido por uma mulher chamada Bamba. Depois ele encontrou mais duas deusas, Eriu e Fotla. Essas deusas eram uma só que na verdade era uma deusa trina irlandesa, uma deusa ancestral, que muitos dizem que na verdade essa deusa era Césaire, aquela neta de Noé que acabou sendo divinizada ao ficar durante o dilúvio naquela caverna com o seu esposo Salmão. Essa deusa disse para o Bregon que ajudaria os Milesianos a derrotarem os Tuadas, contanto que colocassem o nome da Ilha Verde como sendo o nome dela. E um dos nomes dessa deusa era Eriu, que é um outro jeito de falar Irlanda. O Bregon concordou, então a deusa desapareceu. Ele continuou sua expedição para guerrear contra os Tuadas. Bem, o Bregon tinha levado junto com ele um druida chamado Amergin. Bem, o Amergin era um bom druida, era um bom mago, só que era um péssimo estrategista. E o Bregon acabou confiando nele para fazer a estratégia da guerra. O Amergin disse para o Bregon para que eles voltassem para os barcos e assim que os Tuadas aparecessem, eles poderiam ir para cima. Eles então voltaram, só que no momento que eles entraram no barco, meio que os Tuadas começaram a fazer uma magia, o que invocou uma ventania absurda e começou a empurrar os barcos para longe. Nesse momento, então, o Amergin começou a invocar a deusa Trina e nisso a ventania cessou. E um outro vento começou, só que dessa vez contra os Tuadas. Os Milesianos, então, junto com a deusa Trina, conseguiram expulsar os Tuadas da Irlanda. Mas eles não morreram, eles apenas foram viver nos Cides, que eram meio que terras dentro da própria terra. Quando os Tuadas foram expulsos para os Cides, eles deixaram de ser considerados deuses e passaram a ser considerados fadas, ou também espíritos da natureza. Só que esses Cides eram vários e deveriam ser divididos entre os antigos deuses, e quem passaria a fazer essa divisão seria o rei dos Tuadas, que não era mais o Nuada, e nem mesmo o Lug, mas sim o Dagda. O Dagda marcou uma data para reunir todos os Tuadas e fazerem a divisão dos Cides, para que eles tivessem um tempo para digerir a derrota para os Milesianos. Quando chegou a data, cada um dos deuses recebeu o seu Cid, exceto um, que era o Angus, o deus do amor e filho do Dagda. Ele não chegou no horário marcado porque estava distraído na casa de uma mortal. Então ele começou a bater de Cid em Cid, perguntando onde estava a casa dele. Como nenhum dos deuses respondia, ele foi até o seu pai, que era o Dagda, e perguntou onde estava o Cid. O Dagda então respondeu que como ele não chegou no horário, ele acabou perdendo a sua parte. O Angus então pediu para ficar um dia e uma noite na casa de seu pai. Como ele insistiu muito, o Dagda deixou. No mês seguinte ele foi até o Angus e pediu para que ele saísse de seu Cid, mas o Angus falou que ainda era dia, então o seu trato ainda estava valendo. Quando chegou a noite, o Dagda foi pedir para que ele fosse embora, e o Angus falou que ainda era noite, então seu trato ainda valia. E assim ficou por um bom tempo, até que o Dagda acabou mudando de Cid e deixou esse para o próprio Angus. Segundo uma história, existia um rei chamado Bran. E uma certa vez esse rei acabou sonhando com uma bela mulher que o recebeu. Ao perguntar o nome dessa bela mulher, ela não respondeu quem era, mas apenas disse que era portadora do ramo prateado da ilha de Emily, onde não havia doença, nem morte, nem odiosa velhice. Ao acordar, o rei saiu totalmente desesperado procurando por essa tal ilha. Imediatamente já preparou uma tripulação para sair em busca dessa ilha, que era composta por ele, alguns irmãos adotivos, que formavam uma tripulação de 27 homens. Como ele não sabia onde ficava essa ilha, ele apenas deixou que o barco seguisse o vento mais forte. Até que em um momento eles acabaram encontrando Mananã, um deus do mar, filho do deus Lir. O Bran perguntou se o Mananã conhecia essa ilha e ele apontou uma direção, e nisso o barco seguiu até lá. Só que em um certo momento, o Bran acabou passando
passando perto de uma ilha onde tinha vários homens dando risada. Ao acenar para esses homens, eles continuavam rindo, então Bran pediu para que parassem o barco ali para que pudessem dar uma lição nesses caras. Entretanto, conforme iam se aproximando da ilha, a tripulação do Bran também começou a dar risada, e então perceberam que essa ilha era amaldiçoada ou enfeitiçada, a tal Ilha da Alegria. Então desesperadamente começaram a virar o barco e deram fora dali. Até que então chegaram perto de uma outra ilha, onde havia apenas mulheres. O Bran não queria parar ali, apesar da insistência da sua tripulação. Entretanto, uma das mulheres pegou uma linha mágica e lançou dentro do barco de Bran e começou a puxar ele em direção à ilha, e ficaram um bom tempo por lá, até que o Bran começou a sentir falta da Irlanda e disse para as mulheres que eles deveriam ir embora. As mulheres então disseram que eles poderiam ir embora, entretanto eles estavam amaldiçoados a nunca mais pisar em outra ilha. A tripulação de Bran não deu muita bola, então voltaram para o barco e partiram em direção à Irlanda. Alguns homens que estavam ali na costa perguntaram quem eles eram, então o Bran disse que ele era o rei da Irlanda. Como assim eles não sabiam quem era ele? Então eles começaram a dar risada, falando que o Bran sumiu faz muito tempo, estava desaparecido, ninguém sequer mais lembrava dele direito. Bem, acontece que um dos tripulantes de Bran acabou não esperando a conversa acabar e estava desesperado para ver a sua família, então ele já pulou na terra da Irlanda, só que assim que ele pousou ali, que os pés dele tocaram a terra, ele acabou virando pó. Então o Bran e o resto da tripulação entendeu que era a maldição da Ilha das Mulheres, e que eles nunca mais poderiam sair do barco. Então eles se afastaram da ilha e voltaram a navegar, e dizem até que estão navegando até hoje em dia, se tornando um navio fantasma. Outra história que também envolve viagem é o tal chamado de Conla, que acontece com Conla e seu pai, que era um rei local chamado Con, observando o horizonte quando de repente começa a surgir uma voz de uma mulher. O pai de Conla acaba não vendo ela, mas o Conla sim, e diz que seria uma bela mulher, que acabou falando para ele que ela vinha de um lugar onde não havia tristeza, não havia doença e não havia velhice. Ela queria levar ele junto com ela. O Conla aceitou, só que o seu pai não, porque ele seria um príncipe herdeiro, e acaba tirando ele dali e pedindo para que alguns druidas, utilizando alguns símbolos, acabassem expulsando essa tal assombração que, segundo ele, falava com o seu filho. Mas antes de ir embora, aquela mulher deu para o Conla uma maçã dourada, e assim que ele relou nessa maçã, ele acabou ficando faminto por ela, e toda vez que ele mordia ela, depois ela acabava se regenerando. Ele ficou mordendo e mordendo e mordendo por várias e várias vezes. Seu pai até tentou, utilizando os druidas, acabar com essa maçã que a mulher tinha dado pro Conla. Entretanto, de repente, a voz da mulher surgiu novamente, perguntando até quando o pai dele daria mais importância para o seu reinado do que a vida eterna do seu filho. Então o Con, já percebendo que não tinha o que fazer, que seu filho deveria partir para a vida eterna, aquele outro mundo com aquela mulher, deixou que ele embarcasse em um barco para o outro mundo junto com essa mulher. Bem, existia um homem chamado Crunchu, que era um dos chefes dos clãs mais importantes de Ulster. Esse homem ficou muito triste depois de perder a sua esposa, e ficou tão triste que começou a ficar meio desleixado. Ele parou de limpar a sua casa, por exemplo, ficando uma bagunça completa. Só que em um momento, a Masha, que era a deusa do lar, acabou entrando na casa desse homem e começou a arrumar tudo, e ele nem percebeu. Uma hora a Masha parou na frente desse homem e começou a chamar ele de burro, que não tinha nem percebido que ela era a deusa Masha. Crunchu então olhou para ela disse que se ele ficasse quieto e não contasse para ninguém que ela estava ali, ela continuaria sendo a esposa dele. O homem então, percebendo que a deusa era belíssima, acabou se esquecendo da esposa perdida, prometeu que não falaria nada e ficou com a Masha por um bom tempo. Bem, um tempo se passou e a Masha acabou ficando grávida. E o Crunchu precisou sair de casa para se encontrar com outros líderes de outros clãs, inclusive com o rei de Ulster. Mas antes de sair, a Masha falou para ele continuar quieto e não falar para ninguém que ela estava junto com ele, porque senão ela deixaria de ser a esposa dele. O Crunchu concordou e foi para o encontro. Só que no meio desse encontro, o rei de Ulster começou a meio que se gabar de um cavalo que ele tinha, falando que era o cavalo mais rápido de todos e que não existia nenhum ser vivo na terra mais rápido que ele. O Crunchu então começou a meio que ficar agoniado, querendo falar sobre a mulher dele ali. E por algum motivo que ninguém sabe, do nada ele levantou as mãos, o rei apontou para ele e ele disse que a esposa dele conseguiria vencer o cavalo do rei. O rei então começou a dar risada e começar a chamar ele de mentiroso. O Crunchu acabou insistindo e dizendo que a esposa dele era a Masha, a deusa do lar, e que ela conseguiria vencer o cavalo do rei em uma corrida tranquilamente. O rei então, duvidando, mandou o Crunchu buscar a sua esposa. Ele foi até ela e ela não falou nada para ele durante todo o caminho. Ao chegar, ela acabou perguntando para todos ali se eles realmente deixariam uma mulher grávida fazer essa corrida, e como ninguém teve coragem de desafiar o rei, a Masha acabou tendo que, grávida, fazer a corrida com o cavalo do rei, e não somente vencer a corrida, mas também dar à luz durante a
corrida, dando à luz a gêmeos. Depois do fim da prova, ela acabou passando pelo seu ex-esposo, olhando para trás com os 2 filhos no braço, e disse para todos ali que a partir desse momento, eles passariam pelas dores do parto durante um ano inteiro, por causa da humilhação que ela passou e porque nenhum homem ali teve coragem de impedir que uma mulher grávida corresse com um cavalo. Existia uma tradição entre os celtas que era a tal porção do herói, cuja melhor parte da caça, ou a maior parte da caça, ficaria para o guerreiro mais poderoso. Só que na maioria das vezes o momento da porção do herói acabava em algum desastre, porque sempre tinham 2 guerreiros brigando para se provar o mais poderoso. Bem, sabendo disso, um nobre chamado Bricriu, que adorava uma confusão, acabou chamando vários guerreiros poderosos para um banquete em sua casa, esperando que no momento da porção do herói, uma briga gigantesca acontecesse. E de fato isso aconteceu. No momento em que o porco assado chegou, Leogoré e Conan começaram a brigar sobre quem seria o mais poderoso entre eles. Só que um terceiro homem acabou entrando nessa briga, porque um dos presentes ali disse que nem Leogoré e nem Conan deveriam receber a poção do herói, mas sim Cuchulainn, o filho adotivo do rei Cocobar, que estava bem mais calmo que os outros 2. Os 2 começaram a dar risada e chamaram Cuchulainn de filhote de mosquito. Isso porque, segundo a lenda, a mãe de Cuchulainn havia sido engravidada por um mosquito que ela engoliu, e dizem que esse mosquito seria nada mais, nada menos do que uma das formas do Lug, o general dos Tuadas. Só que um dos presentes então falou que a disputa deveria ser resolvida em uma prova. Quem conseguisse lançar uma roda pela chaminé sem muito esforço, ganharia a porção do herói. E os 3 concordaram. O Leogoré acabou dando 2 voltas e lançou a roda pela chaminé. Conan deu 3 voltas, lançou a roda, ela bateu na borda, mas de toda forma ela atravessou. Mas o Cuchulainn nem se esforçou muito, não deu volta nenhuma, só lançou a roda e ela passou direto pelo buraco. Como nem Leogoré e nem Conan aceitaram o resultado, outra prova foi feita, eles deveriam fincar uma agulha no chão. Leogoré não conseguiu fazer isso, o Conan conseguiu, só que o Cuchulainn não somente conseguiu fincar a agulha no chão, como acertou a agulha de Conan e empurrou ela mais para baixo ainda. Ainda não aceitando o resultado da prova, uma terceira foi feita. Eles deveriam derrotar Skati, que era uma guerreira habilidosa das florestas, guerreira essa que treinou o próprio Cuchulainn. Leogoré e Conan foram derrotados pela guerreira, já Cuchulainn, apesar de muito esforço, conseguiu derrotá-la. Conan e Leogoré disseram que a Skati, por ter treinado Cuchulainn, deve ter facilitado para ele. Então, uma quarta e última prova foi feita. Chamaram um gigante, ou segundo outras histórias, um troll da floresta que veio com um machado gigantesco, e disse que quem fosse um verdadeiro herói deveria colocar a sua cabeça à prova, porque ele cortaria. Nem Leogoré e nem Conan se colocaram à disposição do gigante, mas Cuchulainn sim. Ele colocou a sua cabeça sobre um tronco e sem esboçar reação nenhuma. E no momento em que o gigante desceu o machado no pescoço de Cuchulainn, o machado bateu e voltou. O gigante tentou de novo e o machado bateu e voltou novamente. O gigante então reclamou, falando que o machado não estava conseguindo cortar a cabeça de Cuchulainn porque ele não tinha medo nenhum de morrer. Com isso então, percebendo que estava perdendo tempo, o gigante voltou para a floresta. Todos espantados então concordaram que a porção do herói era do Cuchulainn. Cunofe era conduzida pela rainha Mive e pelo rei Ailill. Porém, os 2 começaram uma disputa para ver quem era o real governante dali. A disputa seria decidida através de quem tivesse mais posses. E quando elas começaram a ser contadas, o rei Ailill acabou ganhando por um touro, que era o seu touro branco, chamado de o Belo Cornudo. É esse o nome mesmo. Posso fazer nada. Mas a Maeve não acertou perder e pediu para que seus servos fossem buscar pelas redondezas um touro tão bom quanto, se não melhor, que o Belo Cornudo. Então seus servos acabaram descobrindo o touro castanho de Cooley, que ficava em Ulster. A rainha imediatamente pediu para que eles fossem tentar comprar o touro e, caso não conseguissem, que tomassem a força. E chegando lá, o dono, que era chamado de Daré, quando ficou sabendo que se vendesse seu touro para a rainha acabaria ganhando a sua gratidão e a sua amizade, aceitou na hora. Porém, os soldados que foram até lá acabaram entrando em um bar e zombaram do vendedor, dizendo que ainda bem que ele tinha aceitado a oferta, porque senão eles tomariam a força. E essa conversa acabou chegando nos ouvidos de Daré, que mudou de ideia. A rainha então acabou convencendo o seu marido a declarar guerra a Ulster, e eles foram até lá, só que ao chegar na fronteira dos reinos, que era dividida por um rio, estava lá Cuchulainn, o guardião de Ulster. E o Cuchulainn, meio parecido com o Hulk, quando ele estava em batalha ele assumiu uma forma muito estranha, ele tinha um olho que caía, a sua aparência totalmente feia, ele parecia um monstro mesmo. Ele pulou nas águas e ficou esperando o exército passar, e quando eles passavam, eram trucidados pelo Cuchulainn. Então o exército de Conalf fez uma estratégia para tentar passar pelo Cuchulainn. Eles enviariam um soldado por vez para lutar com ele, e enquanto a batalha acontecia, o resto do exército tentava avançar. Só que dava nem tempo do exército avançar e o Cuchulainn dizimava o seu adversário. Então a rainha Maeve acabou descobrindo
descobrindo que em seu exército tinha um cara que acabou fugindo de Ulster, que era o Ferdiard. Tinha sido treinado pela mesma mulher que treinou Cuchulainn, então ele foi enviado para enfrentar ele. A batalha estava bem empatada, até que Ferdiard acabou sacando um punhal e acertou o peito de Cuchulainn, que cambaleou, porém não morreu. Por sua vez, o Cuchulainn tinha uma arma extremamente poderosa chamada Gaebogi, que era uma lança que jamais errava o alvo. Ele não queria usar contra o seu velho amigo Ferdiard, porém, não tendo escolha, ele apontou para ele e soltou, então a lança foi e perfurou o seu amigo. Então o outro amigo do Cuchulainn foi enviado para enfrentá-lo, que era o Fergus. Só que eles fizeram um acordo. Nesse primeiro encontro, o Cuchulainn fingiria que teria recuado e fugido do combate, e quando se encontrassem novamente, o Fergus deveria fugir. Cuchulainn então deu uma recuada, e nisso todo o exército de Conalf acabou invadindo Ulster, e a verdadeira guerra então começou e durou 7 dias, até que a rainha Maeve pediu para que Fergus fosse enfrentar Cuchulainn novamente e dessa vez matasse ele. Quando ocorreu esse encontro novamente, o Cuchulainn pediu para que o Fergus cumprisse a sua parte do acordo, e assim ele fez. Então recuou, passou pela rainha Maeve, totalmente calado, e foi embora. E nesse momento, todo o exército de Conalf, vendo que o seu comandante tinha recuado, também partiu em retirada. Inclusive, o próprio rei Ailill, que ali estava também, acabou tentando recuar, só que foi chamado de covarde pela rainha Maeve. Ela teria ficado ali sozinha se um de seus servos não acabasse chegando para ela e falasse que alguns soldados conseguiram pegar o touro de Cooley e estavam a caminho de Conalf. Então ela se juntou com seu exército e foi embora dali. Ao chegar em sua casa, a rainha estava feliz da vida, porque agora ela seria a verdadeira governante do reino. Só que a história não acaba por aí. O touro de Cooley acabou ficando preso entre paredes de um reino vizinho, enquanto o touro do rei, que era o Belo Cornudo, aquele com chifres brancos, estava dentro do reino de Conalf. E quando ele acabou sabendo da nova chegada desse touro, começou uma troca de mugidos entre os dois, que resultou nos dois quebrando as paredes de seu reino, indo para o encontro, para o combate, para decidir qual era o melhor touro da região. Eles ficaram muito tempo batalhando, um atrás do outro trocando chifradas, até que o Belo Cornudo, não aguentando mais, acabou caindo no chão. O touro de Cooley, que agora estava solto, conseguiu voltar para sua terra, mas na primeira pisada ali da grama, acabou morrendo também. Entre os celtas existia um grupo de guerreiros chamados Fenianos, que recebem esse nome por causa do cara que deu origem para eles, segundo as lendas, que é chamado de Finn. Entretanto, esse não é o nome real dele, mas sim um apelido. O nome real dele era Daemon, e Finn, no caso, seria meio que uma qualidade dele, podendo ser traduzido como o Belo. O Finn acabou nascendo no meio de uma briga entre dois clãs, mas em uma de suas caminhadas, ele acabou conhecendo o outro Finn, que não tinha nada de belo, era um cara extremamente feio, careca e com uma barba longa. O nome inteiro desse homem era Fingo. Ele passava a maior parte do tempo tentando pescar um salmão, que ele mesmo tinha feito uma profecia de que em um certo momento um homem chamado Finn acabaria pescando o salmão do conhecimento, que quem comesse ficaria extremamente inteligente. Ou seja, o Fingo estava tentando cumprir a sua própria profecia. Só que quando o Finn, o Belo, chegou até ele conseguiu finalmente pegar esse salmão. Como o Finn tinha se apresentado para o Fingo como sendo Daemon, em nenhum momento ele pensou que o Daemon poderia ser o fim da profecia. Enquanto eles estavam preparando o salmão para que o Fingo comesse, Finn, o Belo, perguntou se ele poderia relar as pontas dos dedos no salmão. O Fingo disse que sim, mas que ele não deveria comer porque o salmão era dele. Com isso ele apenas relou a ponta dos dedos. Mas no momento da preparação do salmão em si, quando ele estava na fogueira, ele acabou fazendo uma bolha bem grande e estourou na cara do Finn. Isso o Fingo achou estranho e perguntou para o Belo como ele havia se apresentado para ele. E nisso ele repetiu que se chamava Daemon, o Belo, ou seja, Daemon, Finn. Percebendo que de fato o salmão não era dele, o Fingo pediu para que Finn, o Belo, comesse do salmão, nisso se tornando extremamente inteligente. Então toda vez, a partir desse dia, em que o Finn tinha que fazer alguma escolha muito importante, ele chupava a ponta dos dedos, que na primeira vez ele tinha relado no salmão. Uma certa vez os Tuatha de Danann escolheram como rei Bodb, que tinha um apelido de O Vermelho. Esse era um dos filhos de Dagda, e ele era visto como um deus muito bondoso, ao contrário de Lir, que como acabou não sendo escolhido como novo rei, acabou ficando muito bravo e nem declarou sua fidelidade ao novo rei e saiu da Assembleia de Deus. O Bodb acabou não ligando muito porque entendia o lado de Lir, e também porque a Pedra do Destino, que é a pedra que sempre declara o novo rei dos Tuatha, acabou aceitando ele como novo líder. Lir, por sua vez, reclamava todo dia de não ter sido escolhido como o líder dos Tuatha, tanto que a sua mulher acabou morrendo por causa disso.
isso, deixando ele ainda mais triste e reclamando ainda mais da vida. Bem, essa notícia acabou chegando no Bodb, que sentiu tanta pena do Lir, resolveu dar uma nova esposa para ele, uma de suas filhas, que eram Eve, Eva e Alva. O Lir, que finalmente tinha jurado fidelidade ao novo rei, acabou escolhendo a Eve, a irmã mais velha, como a sua nova esposa. A Eve não demorou muito e deu gêmeos para ele, que eram chamados de Finola e Ai. Só que a Eve, querendo muito agradar o seu marido, deu mais 2 gêmeos para ele, que eram chamados de Ficra e Com. Só que com isso ela acabou morrendo por causa de seu esforço. E vendo que o Lir poderia ficar mais uma vez triste, o Bodb foi lá e deu mais uma filha para ele, que era a Eva. A Eva de começo queria muito agradar o Lir, prometeu que cuidaria dos filhos dele, mesmo eles não sendo frutos dela. Só que com o passar do tempo a Eva começou a ficar com muitos ciúmes desses filhos e resolveu dar um fim neles. Uma certa vez, pegou eles e disse que levaria eles para conhecerem o pai dela, que era o Bodb. Só que no meio do caminho, ela parou a carruagem e pediu para os súditos que sumissem com as crianças. Os súditos, é claro, não aceitaram, porque se fizessem isso e o Lir descobrisse, eles seriam mortos. Com isso, então, pediu para que seguissem a viagem, até que passaram por um lago chamado Davra. Parando ali, pediu para que as crianças entrassem nas águas para que se limpassem, porque estavam todas empoeiradas. As crianças então entraram e nesse momento, a Eva, que sabia bastante de magia, transformou todos eles em cisnes. Só que ainda assim eles conseguiam falar. Uma das crianças pediu para que fosse transformada de volta, só que ela respondeu que isso não aconteceria. Então a criança perguntou quanto tempo eles ficariam nessa forma. Ela disse que ficariam 300 anos nesse lago, mais 300 no Mar Mole e mais 300 na ilha de Inisglora, ou seja, totalizando 900 anos. A Eva então abandonou as crianças ali e partiu para encontrar o seu pai. Só que Bodb acabou suspeitando que tinha algo de errado ali, afinal de contas ela tinha prometido que ele veria as crianças. Então ele mandou uma mensagem para o Lir. O Lir então, ao saber que as crianças não estavam lá no palácio, foi até lá para ver o que estava acontecendo. Só que no meio do caminho, quando ele passou pelo mesmo lago que Eva deixou as crianças, percebeu que os cisnes estavam fazendo muito barulho. E ao ir lá ver o que estava acontecendo, ele reconheceu os seus filhos. Então levou eles até o palácio, onde contaram tudo o que tinha acontecido com a Eva ali do lado. O Bodb então virou para sua própria filha e perguntou qual forma no mundo que a deixava mais repugnada, com mais nojo. E ela respondeu: um demônio. Bodb então transformou a própria filha em um ser demoníaco e ela saiu voando, quebrando o teto do palácio. Depois Bodb e Lir deixaram as crianças no lago, onde cantavam em tom melancólico, quando passariam 900 anos nessa forma. Depois de passar 300 anos ali no lago, os 4 irmãos partiram para mais 300 anos no Mar de Moylen, onde era um mar extremamente escuro, frio e que tinha muitas tempestades, e os irmãos ficaram ali sozinhos por 300 anos. A única companhia que tiveram foi quando 2 filhos de Bodb apareceram por ali para ver como os irmãos estavam. Depois disso eles partiram para a Ilha de Glória para mais 300 anos e o último terço do castigo deles. Só que algo muito interessante aconteceu nessa parte, porque os 4 irmãos, depois de 600 anos, perceberam que o pai deles havia desaparecido e que talvez já não existisse mais. E também perceberam que depois de passar 900 anos eles ainda tinham formas de cisnes. Com isso começaram a cantar uma música extremamente triste que foi escutada por um monge cristão na Ilha de Glória. Esse monge começou a tocar o sino no ritmo da música e nisso os irmãos começaram a voltar para a forma normal deles. Entretanto, eles estavam numa forma extremamente velha. Não aguentando o fardo da idade, os 4 irmãos acabaram morrendo e foram enterrados juntos por aquele monge da ilha. Uma certa vez a rainha Maeve, aquela mesma que causou a rixa do touro de Cooley, acabou tendo a ideia de dar um fim em Cuchulainn. E para isso ela juntou os maiores inimigos dele e decidiram que invadiriam o Ulster bem quando a maldição de Masha ainda estivesse sobre os homens. Dessa forma ninguém poderia ajudar o cão de guarda de Ulster. Acontece que o rei Concombar acabou sabendo dessa ideia e mandou Cuchulainn mais para longe, no Vale Surdo. Assim, segundo as tradições celtas, ninguém poderia atacar o Cuchulainn, exceto se ele se apresentasse para a batalha. Bem, mas a rainha Maeve, sabendo disso, chamou 3 mulheres druidas, filhas de um homem que tinha sido morto pelo Cuchulainn, e enviaram elas para fazerem algumas ilusões ali e fazerem com que o Cuchulainn saísse do Vale Surdo e se apresentasse para a luta. Quando elas chegaram então ali no Vale Surdo, elas pegaram algumas plantas e fizeram alguns homens, então imitaram alguns sons de trombetas, como se fosse alguém iniciando uma guerra. Cuchulainn então, pensando que Ulster estava sendo atacada, pediu para o seu fiel cocheiro chamado Laeg que ele preparasse seu cavalo chamado Cinzento de Masha, e mesmo o cocheiro achando que seria uma armadilha, o Cuchulainn não quis ouvir, então partiram para a luta. No meio do caminho eles toparam com 3 mulheres velhas, que ofereceram
ofereceram comida para o Cuchulainn e o cocheiro. Bem, o Laeg então olhou para o Cuchulainn e falou para ele não comer, porque aquilo obviamente era carne de cachorro, algo que o Cuchulainn era impedido de comer. Mas o Cuchulainn não quis ouvir e acabou comendo, e nesse momento ele sentiu as suas forças diminuindo bastante. Mais pra frente eles acabaram topando com o Lugaid, um grande inimigo de Cuchulainn, cujo pai tinha sido morto por ele. Nesse momento então, o Cuchulainn sacou 3 lanças. E segundo as tradições, essas 3 lanças estavam destinadas a 3 grandes reis. O Lugaid então chamou um druida e pediu para que ele mandasse o Cuchulainn enviar uma lança para ele, porque segundo os celtas, quando um druida te pedisse alguma coisa, você tinha que cumprir. Então o druida pediu a primeira lança de Cuchulainn. Cuchulainn lançou essa lança em direção ao druida e acabou matando ele. Só que o Lugaid então pegou essa lança e enviou em direção ao cocheiro de Cuchulainn, que acabou morrendo no chão. E o Laeg era considerado o rei dos cocheiros da Irlanda. O segundo druida então pediu outra lança de Cuchulainn, que também enviou em direção a ele, matando ele. Só que o Lugaid pegou essa lança também e enviou em direção ao cavalo de Cuchulainn, o Cinzento, que era considerado o rei dos cavalos da Irlanda. O Cinzento caiu no chão, mas ainda não estava morto. Bem, a terceira lança foi também enviada para um druida. O Lugaid pegou e enviou em direção a Cuchulainn, que ficou de peito aberto esperando, e recebeu a lança em cheio. Só que ele ainda não tinha morrido. Pedindo licença para os seus adversários, porque estava com muita sede, foi em direção a uma fonte de água. Depois virou e se amarrou em uma pedra enorme, porque era a única maneira dele continuar de pé e morrer com as espadas nas mãos. Lugaid e seus inimigos partiram em direção ao Cuchulainn como se fossem abutres, mas o Cinzento, que não estava morto, começou a dar coices e morder todo mundo ali, matando mais da metade dos homens que ali estavam. Só que o Lugaid continuou de pé e cortou a cabeça de Cuchulainn. Ele saiu todo feliz da vida, comemorando o maior prêmio que um celta poderia ter. Só que então Conall, que era um grande amigo de Cuchulainn, conseguiu alcançar Lugaid e matou ele. Lá no reino de Ulster, uma certa vez, o rei era um tal de Fergus, e esse Fergus acabou se apaixonando por uma mulher chamada Ness. Só que essa mulher disse que só se casaria com o rei se ele deixasse pelo menos um pouco o seu filho chamado Cocobar reinar em seu lugar. E como o Fergus estava completamente apaixonado, ele acabou aceitando, só que no momento em que o Cocobar acabou se tornando o rei, ele não saiu mais. E nisso o Fergus teve que fugir para um reino vizinho, o Conaf. Mas Cocobar acabou aceitando o Fergus de volta quando ele teve saudades e até recebeu ele muito bem em seu castelo, fazendo com que ele tivesse uma vida muito confortável. Só que na volta de Fergus teve uma festividade dos bardos em que eles ficavam cantando as suas poesias. E na noite dessa festividade, o rei Cocobar acabou escutando os gritos de uma mulher que estava desesperada. E muito preocupado com essa mulher, ele pediu para os seus servos que fossem buscá-la. E quando elas trouxeram ela para o rei, ele perguntou se ela estava gritando pelas dores do parto, e ela disse que sim e que não, que na verdade ela estava sim sentindo muitas dores, mas os gritos que o rei tinha ouvido eram do bebê que estava em sua barriga. Nesse momento, o bardo principal do rei se aproximou dessa mulher, colocou a mão em sua barriga e disse que era uma menina que iria nascer, se chamaria Daytree, que traduzindo seria infortúnio, porque essa mulher causaria muitos problemas no reino de Ulster. E Cocobar, então muito preocupado, perguntou por que ela causaria muitos problemas. Então o bardo falou que ela causaria problemas por causa de sua beleza. Então o rei prometeu que até ela se tornar adulta, ela ficaria do seu lado, se casaria com ele. Quando ela tivesse idade suficiente, ela poderia procurar o homem que quisesse. Só que todos que escutaram a história de Daytree quiseram matá-la. Então no nascimento dela, o rei pediu para que o bardo levasse ela para um esconderijo, onde somente ele, o próprio rei, poderia visitá-lo. E assim foi feito, e conforme o rei foi visitando a Daytree, aconteceu um problema. Ela acabou crescendo, e o rei acabou percebendo a sua beleza e se animou para o casamento com ela, desistindo do plano de libertá-la quando ela fosse de maior. Só que a Daytree, como ela cresceu, ela não queria se casar com o rei porque ele era velho, e quando a sua mãe perguntou com quem ela queria se casar, ela apontou para um veado que estava sendo devorado por um corvo. Disse que queria se casar com alguém que tivesse as cores do corvo, do sangue do cervo e a cor da neve na volta de tudo que estava acontecendo, e não com um velho que tinha a cor cinza da velhice. A mãe tentou convencê-la de mudar de ideia, mas não teve jeito. Ainda mais quando a própria mãe afirmou que conhecia um homem com essas exatas características, um tal de Naisi, que era um dos guerreiros do Ramo Vermelho, soldados extremamente habilidosos, e não demorou muito e a Daytree acabou conhecendo o Naisi, e os dois se apaixonaram, e fugiram do reino, fugiram para a Escócia, junto com os irmãos de Naisi, e os três juntos acabaram derrotando os Pictos, que estavam invadindo o local, e formaram um reino ali.
Só que os Pictos de novo invadiram o reino e aí eles tiveram que fugir dali. O Corcobara acabou sabendo do que tinha acontecido e mandou um guerreiro para buscar os guerreiros do Ramo Vermelho e a Daytree, falando que ele havia perdoado eles e tudo mais, mas é claro que isso era mentira. Mas mesmo assim, o Nice estava com tantas saudades ali de Ulster que preferiu acreditar nas palavras do rei. E quando voltaram para lá, os guerreiros do Ramo Vermelho foram condenados à morte. Só que nenhum guerreiro ali de Ulster ousou matar os três, porque eles tinham muito respeito por eles. Só que um viking que estava ali de passagem acabou aceitando o serviço. O próprio Nice acabou dando para ele uma espada, que foi dada para ele de presente por Manannán mac Lir, o deus do mar. Uma espada extremamente afiada. Ele disse para o viking fazer tudo direitinho para que ele e seus irmãos morressem ao mesmo instante, morrendo da exata maneira que eles sempre viveram, juntos. Depois da morte do seu amado, Daytree não aguentou e acabou desistindo também. O Pwyll era um jovem rei que governava as terras de Dyfed, uma das províncias do país de Gales. Certo dia, tendo ido caçar numa floresta vizinha, ele se perdeu dos seus companheiros e acabou escutando um latido de cães, que ele sabia que não eram os cachorros dele. De repente apareceu um veado desesperado correndo por ali e então apareceu vários cães, que tinham pelos estranhos de orelhas vermelhas. Bem, tendo certeza de que não eram seus cachorros, o Pwyll logo assobiou e chamou seus próprios cães e partiu para cima daquele veado. Os cães de Pwyll caíram sobre aquele cervo, espantando os cães de orelha vermelha, mas não demorou muito para que o dono daquela matilha aparecesse. E esse cara tinha vestes cinzas e tinha a cara de uma criança que acabara de ser esculhambada de sua própria brincadeira mais amada, a de ver seus cães de orelhas vermelhas dilacerarem um veado morto. O Pwyll logo se apresentou como sendo o senhor de Dyfed. Bem, aquele outro homem, por sua vez, se apresentou como sendo Arawan, o rei de Anwan, que era basicamente o deus do submundo. Bem, os dois senhores ali começaram a se avaliar por um bom tempo, enquanto os cães paralisados aguardavam o desfecho da disputa entre os seus senhores. Bem, o Pwyll sabia muito bem que Anwan seria basicamente abismo, o outro mundo, o mundo sobrenatural da tradição celta. Bem, então Pwyll quis se redimir por ter roubado a caça do rei do submundo. O Arawan, por sua vez, disse o seguinte: que ele deveria enfrentar um rei vizinho dele, o usurpador dos territórios, que se chamava Ravagan. Daqui a um ano eles teriam que fazer um duelo mortal, mas enquanto isso, o Pwyll assumiria o lugar dele e passaria a coabitar com a sua esposa. Os dois senhores, é claro, trocariam de corpos através de uma magia, mas Arawan explicou pro Pwyll que ele jamais deveria aplicar um golpe de misericórdia em Ravagan, porque senão ele se tornaria ainda mais forte. Bem, os dois então trocaram de corpos e o Pwyll, apesar de dormir sempre do lado da rainha de Arawan, jamais teve alguma coisa com ela. E no dia da tal batalha, ele derrubou Ravagan e não aplicou o golpe de misericórdia, conseguindo os territórios do deus do submundo de volta. Bem, o Arawan então, quando retrocaram de corpos, voltou com muita saudade da sua rainha, só que ele se esqueceu que o Pwyll estava todo esse tempo por ali, e a rainha, quando viu Arawan, acabou não ficando tão feliz assim. Ao descobrir que o Pwyll não tinha dormido com a sua esposa, apesar de ter direito, Arawan e Pwyll se tornaram grandes amigos. Mas certa vez então, o Pwyll resolveu subir o monte e ficou ali sentado para ver o seu reino, quando de repente viu uma bela donzela correndo sobre um cavalo branco, que ele ficou apaixonado na hora e pediu para o seu servo que fosse ver quem ela era. Porém, o seu servo não conseguia alcançar a donzela. No dia seguinte, esperando ver ela novamente, o Pwyll ficou esperando a donzela passar e quando viu, saiu correndo atrás dela com o seu cavalo. E vendo que não conseguiria alcançar, disse que estava apaixonado por ela em um grito absurdo. E sua donzela parou. Ela então disse que também estava apaixonada pelo Pwyll e estava ali para tentar ver se ele gostava dela ou não, porque o seu pai tinha prometido ela para um outro cara que ela não gostava nem um pouco. Então ela disse que daqui a um ano, o Pwyll deveria estar no palácio do pai dela para evitar que ela se casasse com outro cara. E exatamente depois de um ano, o Pwyll reuniu todos os seus melhores homens e partiram em direção a esse castelo. Só que para a sorte dele, o pai da Rhiannon já tinha aceitado ele como genro. Mas durante a festa, um homem de cabelo ruivo apareceu ali para falar com o Pwyll e perguntou se ele poderia ajudá-lo. E o Pwyll meio que automaticamente já falou que ele faria o possível para realizar o desejo do homem. Então o homem disse que queria se casar com a Rhiannon. Este homem se chamava Gual. Bem, não podendo voltar atrás em sua palavra, o Pwyll então prometeu que entregaria a Rhiannon para esse homem, só que daqui a apenas um ano. E nesse meio tempo, meio que a Rhiannon ficou fazendo um plano ali para se livrar desse marido mal intencionado dela. Chegando no dia da entrega, durante a reunião de casamento, o Pwyll acabou se disfarçando de mendigo e chegou até o Gual e pediu para ele algumas esmolas, falando para ele mostrar para o povo ali que ele era realmente um bom homem. O Gual então, todo feliz com o casamento com a Rhiannon, começou a encher o saco do mendigo. Só que conforme ele colocava as coisas, o saco nunca ficava cheio. Mal sabia ele que aquele saco era mágico. Então o mendigo falou que apenas os pés de um homem muito bem intencionado e um dos maiores reis poderia preencher aquele saco. Então o Gual meteu um pezão ali dentro e acabou sendo capturado pelo Pwyll.
ele só poderia sair de lá se renunciasse ao casamento com a Rhiannon, e assim ele fez. Bem, depois de passar um bom tempo muito feliz com a Rhiannon, o Puyo precisava dar um herdeiro para o seu reino, porque os nobres ficaram enchendo o saco. De novo, ele pediu um ano, então depois de 9 meses mais ou menos, a Rhiannon acabou engravidando e dando à luz a um príncipe. Mas em uma certa noite, a Rhiannon pediu para suas servas ali, as suas amas, para que dessem uma olhada no seu filho, só que essas amas aí acabaram meio que ficando embebedadas ali e acabaram adormecendo. E ao acordarem, perceberam que o bebê tinha desaparecido e começaram a entrar em desespero. E uma delas, ao invés de procurar pelo bebê, deu a brilhante ideia de pegar alguns animais, encherem a cama ali e a mão da Rhiannon de sangue, espalharem alguns ossos pela cama e dizerem para ela que ela tinha devorado em um surto psicótico seu próprio filho. Bem, quando a Rhiannon acordou, as amas falaram essa história, contaram para essa história maluca e ela ficou completamente insana da cabeça, é claro. O Puyo também ficou e os nobres acabaram pedindo a cabeça da rainha. O Puyo conseguiu impedir a execução da sua rainha, mas não conseguiu impedir que ela pagasse pelo que ela tinha feito, entre aspas, né? Ela deveria ficar na frente do castelo durante 7 anos, contando para todo mundo o que tinha feito e por que ela estava ali, e deveria sempre levar os convidados nas suas costas até o castelo. Bem, acontece que por sorte ali naquela região havia um fazendeiro chamado Ternon. Ele tinha uma égua que sempre no primeiro dia de maio ela dava à luz e sempre a cria desaparecia. Bem, cansado disso, o fazendeiro então resolveu colocar a égua dentro de casa para dar à luz ali e assim quem sabe o filhotinho ali não desaparecer. Bem, acontece que ele ficou observando quando a sua égua foi dar à luz, ele viu uma mão estranha saindo do nada e indo buscar a cria. Nisso ele pegou uma espada e cortou fora aquela mão bizarra. Ao chegar perto para ver o que ela estava segurando, e era um bebê muito bonitinho. E ao mostrar para sua esposa ali o que tinha acontecido, a esposa, percebendo que aquele filho provavelmente era de gente rica, resolveu criá-la como dela. Porque assim, quem sabe no futuro ela poderia ser recompensada pelos pais verdadeiros. E o garoto então recebeu o nome de Gree. E ao completar 14 anos, o pai adotivo dele percebeu a semelhança com o rei Puyo. Então foram até o palácio para contar o que tinha acontecido. Chegando lá, a Rhiannon acabou recebendo eles e contando sobre os crimes que ela havia cometido, e acabou convidando eles para subirem em suas costas e levá-los até o palácio. Mas o casal disse que não precisava porque ela era inocente. O filho dela estava do lado deles ali. Bem, a Rhiannon então ficou extremamente contente e foi contar para o Puyo. Ficou também muito alegre com a notícia e deu o nome para a criança, rebatizando ela de Pryderi. E agora finalmente o Puyo poderia ficar em paz. Uma certa vez, um rei irlandês chamado Matholwch chegou para visitar um outro rei chamado Bran o Abençoado. Com uma companhia, ele levou vários homens, fazendo mais parecer uma invasão do que uma visita. Bem, Matholwch tinha uma intenção muito clara, ele queria pedir a mão da irmã do Bran, a Branwen, em casamento. Bem, chegando lá, ele teve seu pedido aceito. Só que em um certo momento, durante uma festa que estava ocorrendo ali, chegou um outro irmão da noiva, chamado Evenissem. Ele parou na porta do castelo, não entendeu muito bem o que estava acontecendo, e após um guarda contar para ele que a sua irmã estava se casando com um irlandês, ele não gostou nem um pouco, foi até os cavalos do rei e começou a despedaçá-los. Quando Matholwch descobriu o que tinha acontecido, quis ir embora na hora, falando que nunca sofreu uma injúria maior que essa. Só que o Bran, resolvendo dar um jeito nessa situação, ofereceu para o rei, como desculpas, um báculo de prata e uma cesta de ouro. Só que Matholwch exigiu algo a mais. Ele queria o caldeirão mágico de Bran, cujo rei tinha ganhado de um ser das águas. Esse caldeirão mágico era muito parecido com o do Dagda, com a diferença de que os homens que voltavam da morte através dele não podiam falar. O Bran, mesmo sentindo um aperto no coração, deu seu caldeirão mágico e o Matholwch voltou para a Irlanda com seus 2 prêmios, um caldeirão mágico poderoso e a mulher mais bela de todas. Mas chegando na Irlanda, o pessoal ali, principalmente a nobreza, não gostou nem um pouco de saber que o seu rei foi humilhado lá em Gales. E a Branwen não ficou nem um pouco bem vista, ela foi até expulsa do Palácio Real e passou a viver na cozinha, onde tinha que cozinhar, limpar, era xingada e até levava de vez em quando umas apalpadas do cozinheiro. Quando ela ficou grávida, o seu filho foi chamado de filho da prostituta de Gales. Não aguentando mais então, ela deu um jeito de enviar uma mensagem para o seu irmão Bran, que quando ficou sabendo do que tinha acontecido com ela, ficou extremamente furioso. E o Bran então pulou nas águas, e sendo metade gigante, na verdade, um gigante em si, ele levou alguns barcos em suas costas até a Irlanda. Só que quando Matholwch viu que o Bran estava vindo com toda aquela ira, mandou que derrubassem a ponte para que ele não tivesse acesso ao palácio. Entretanto, o Bran usou seu braço como sendo a própria ponte para os seus soldados. Diante disso, então, Matholwch, totalmente desesperado, falou que tinha renunciado à coroa irlandesa e tinha deixado para o sobrinho de Bran, o Gwern, o filho de Branwen. Ele até mandou derrubar o teto do palácio para que Bran fosse muito bem recebido ali dentro, como sendo um tipo de convidado de honra.
Acontece que o Matogi tinha um plano. Ele tinha pendurado nos pilares ao redor do salão vários sacos que continham centenas de soldados irlandeses. O único que suspeitou de alguma coisa era o Evenissem, que tinha vindo com toda a frota galesa. Bem, querendo continuar a mentira, o Matogi mandou trazer a Brawen e o Gwern juntos. Depois que ele disse que claramente todos estavam bem, todos ali começaram a cumprimentar o novo rei da Irlanda, o Gwern. Entretanto, quando chegou na vez de Evenissem, ele pegou o garoto e arremessou na fogueira. Isso então a Brawen correu e conseguiu salvá-lo. Mas então, vendo isso, o Matogi sacou a espada e partiu para cima do Evenissem, começando um tipo de guerra ali. Vários soldados morreram, mas o Matogi lembrou que tinha um caldeirão mágico e mandou lançarem todos os seus mortos dentro dele. E como os mortos voltavam, mas apenas não falavam, eles estavam na vantagem. Mas então Evenissem resolveu pular dentro do caldeirão e, empurrando as paredes dele de dentro para fora, acabou matando todo mundo que estava dentro do caldeirão, inclusive ele mesmo. Do lado galês sobraram poucos, incluindo Taliesin e Pryderi, o filho de Pwyll. Bran, o rei gigante, não morreu de cara, mas ele estava ferido por uma flecha envenenada bem no seu pé. Estava agonizando tanto que pediu para cortarem a sua cabeça e colocarem no alto da Colina Branca, em Londres, e deixassem o rosto virado para a França, para que ninguém de lá ousasse atacar o reino dele. Sua cabeça, porém, ainda permaneceu viva e incorrupta, e foi nesse estado em que a sua cabeça e os sobreviventes galeses chegaram em Harlech, onde descobriram que o Bran havia sido destronado. Durante 7 anos, a cabeça de Bran esteve instalada no salão do castelo de Harlech, onde grandes festejos se realizavam em sua honra e que passaram a ser conhecidos como a Festa da Cabeça Sagrada. Quanto a Brawen, após ver o seu filho morto e também o estrago tanto da sua terra natal quanto adotiva, acabou não aguentando e morreu de desgosto. Quem reinava agora no lugar de Bran era um tal de Casvalão, e Manavidan era o irmão de Bran, e depois que seu irmão foi destronado, ele acabou se tornando meio que um príncipe deserdado. Nesse exato momento, o Pryderi, aquele mesmo lá do primeiro conto que eu falei pra vocês, acabou até falando para o Manavidan se casar com a Rhiannon, para que ele tivesse algum poder ali em Gales, já que o Pwyll tinha morrido. Enquanto isso, o Pryderi tinha se casado com uma mulher chamada Kiva. Um certo dia, o Pryderi foi visitar o Casvalão, que apesar de tudo, sendo um usurpador ou não, ele era o principal rei de Gales, e na volta para casa ele foi surpreendido por uma tempestade. Ele então entrou na sua casa e de repente aconteceu um nevoeiro absurdo, que após desaparecer, não somente ele desapareceu, mas também todo mundo ali da região, sobrando somente o Pryderi, a sua esposa, Rhiannon, e o seu esposo, Manavidan. Os dois casais ficaram 2 anos somente eles ali, até que se cansaram e resolveram ir para Londres. E lá o Manavidan e o Pryderi aprenderam alguns ofícios para sobreviver, Primeiramente, os dois começaram a fazer celas e arreios. Só que se tornaram tão bons nisso que os outros vendedores ali da região começaram a fazer uma conspiração para matá-los. Só que o Manavidan acabou sabendo, avisou o Pryderi e eles saíram de um local para outro, onde começaram a fazer escudos. Só que de novo a mesma coisa aconteceu e foram para um outro local, onde aprenderam a fazer sapatos. Só que de novo sofreram uma conspiração e resolveram voltar para Dyfed. Bem, um certo dia, eles estavam caçando quando de repente os cachorros de Pryderi começaram a perseguir um javali muito branco, que deu até dentro de um castelo misterioso. O Manavidan não quis entrar lá dentro porque ele achou que o responsável por esse castelo era o mesmo responsável que tinha lançado um feitiço sobre Dyfed e feito todo mundo sumir. Só que o Pryderi não queria perder os seus cachorros de maneira alguma, então entrou dentro daquele castelo. E lá tinha um muro de mármore, uma fonte e uma taça de ouro que estava presa no ar por várias correntes de ouro. O Pryderi acabou não aguentando de curiosidade e relou nessa taça, e as suas mãos ficaram presas nela e os seus pés no chão. Ele tentou até gritar por ajuda, mas a sua língua ficou presa no céu da boca. Manavidan, então, que estava do lado de fora, ficava gritando pelo Pryderi, só que como ele não tinha nenhuma resposta, resolveu voltar para casa e avisar Rhiannon e a esposa de Pryderi. Bem, a Rhiannon e a Kigva então quiseram ir ver o castelo. Chegando lá, a Rhiannon disparou dentro do castelo para ver o seu filho todo petrificado, e ela relou na taça também, tentando salvar o filho, só que acabou tendo o mesmo destino. Do lado de fora, a Kigva e Manavidan resolveram não entrar lá dentro porque ficaram com muito medo, e também porque viram chegar uma nova tempestade e um nevoeiro tão denso quanto o primeiro. Bem, então os dois resolveram voltar para Londres e tentar iniciar uma nova vida. O Manavidan voltou a ser um sapateiro, só que de novo ele foi ameaçado por outros vendedores, e os dois então voltaram novamente para Dyfed, carregando junto com eles um pacote de trigo, porque resolveram virar agricultores. Bem, depois de plantar o trigo, que havia se tornado o mais belo de todos, o Manavidan resolveu ceifá-lo, só que ao chegar no campo, viu apenas palha espalhada no chão. Querendo saber o que tinha acontecido, ele plantou novamente e ficou durante a noite olhando o que acontecia.
Manavidan então viu durante a noite um exército de ratos surgir do chão e iria atacar a sua plantação. Então ele partiu em direção a eles, que fugiram, mas ele conseguiu pegar uma ratazana, que estava prenha. Então, voltando para o salão com Kigva, disse que deu uma sentença de morte para a ratazana e iria pendurá-la. Só que durante o ato, passou por ali pela região um clérigo cristão, que já haviam iniciado a sua jornada pelo mundo. Esse clérigo, vendo o que Manavidan estava fazendo, resolveu oferecer para ele 1 libra para que ele não fizesse aquilo. Só que o Manavidan recusou. Pouco tempo depois, veio outro clérigo e ofereceu 3 libras para o Manavidan. Ele também recusou. Então, de repente, apareceu outro bispo, dessa vez o bispo de Dyfed, e ofereceu para Manavidan um saco inteiro de dinheiro para que ele libertasse o roedor. Só que Manavidan recusou. Ele disse que só aceitaria como troca da libertação da ratazana que o seu amigo Pryderi e a sua esposa Rhiannon fossem libertados do encantamento que estava sobre eles. E o bispo disse que aceitava a oferta. Então Manavidan foi além. Disse que queria também que todo o feitiço que ocorreu em Dyfed, que fez todo mundo desaparecer, fosse desfeito. E o bispo também aceitou. Manavidan então ficou curioso e perguntou para o bispo quem era a ratazana que ele estava querendo pendurar, já que o bispo queria dar tudo isso em troca da libertação dela. O bispo disse então que era a esposa dele, e que ele foi o autor do feitiço que fez todo mundo ali da região desaparecer. Manavidan então perguntou por que ele havia feito isso, e o bispo revelou que na verdade ele era amigo de Gual, aquele primeiro cara que acabou ficando preso no saco lá pelo pai do Pryderi, o Puel, e queria se vingar de todo mundo por causa disso. Manavidan então fez com que o bispo prometesse que não faria mais nenhuma vingança, e assim tanto o Pryderi quanto Rhiannon quanto Dyfed foram salvas. O Mat era noivo de uma mulher chamada Gowyn, que era uma virgem do seu reino, que era chamado Gwynedd. Acontece que a Gowyn acabou chamando a atenção de um sobrinho de Math, que era chamado Gilvaltoi. E esse sobrinho tinha um irmão chamado Gwydion, que apoiava muito ele em ficar com a Gowyn. Então ele pensou em um plano para que seu irmão ficasse com a Gowyn para sempre. Para isso, ele foi até o seu tio e falou que lá no reino de Pryderi tinha uns animais chamados porcos, que eram muito mais saborosos do que um boi. E nisso ele acabou convencendo o Mat que enviasse ele e o seu irmão para buscarem esses animais lá no reino de Pryderi. E nisso, chegando lá, eles estavam disfarçados de bardos. E mesmo cantando pessimamente, eles agradaram muito Pryderi. Vendo que o rei ali estava animado com eles, o Gwydion resolveu pedir um pouco dos porcos que ele tinha. Só que o Pryderi respondeu que não daria nenhum de seus porcos, exceto quando eles tivessem duplicado de número no seu reino. Gwydion então propôs para ele que em troca de alguns porcos, lhe daria alguns de seus mais belos cavalos e mais belos cães. Animais esses que não existiam, porque na verdade o Gwydion também era um mago, e tinha usado magia para gerar esses animais. Só que o Pryderi ficou tão encantado com eles que aceitou a troca. Então rapidamente o Gwydion e o Gilvaltoi pegaram os porcos e deram fora dali. Só que não demorou muito e o Pryderi percebeu que tinha sido enganado e enviou um exército atrás deles. Só que os dois haviam chegado no seu tio, que havia enviado um exército para defendê-lo. E como ele tinha ido junto na guerra, o Gilvaltoi conseguiu ficar sozinho com a Gowyn, e depois de passar um tempo com ela, também partiu para o campo de batalha, para enfrentar o Pryderi. Bem, o Pryderi, percebendo que iria perder a guerra, resolveu desafiar Mat para uma batalha 1 contra 1. Só que em vez de Mat, quem foi enfrentá-lo foi Gwydion, que também era um mago, então não teve muito o que o Pryderi fazer e acabou morrendo. Só que no fim dessa história, quando o Mat voltou para a casa para se deitar com sua mulher, ele percebeu que ela já não era mais virgem. Ela contou tudo o que tinha acontecido para ele. Nisso, Gwydion e Gilvaltoi foram pedir perdão para o seu tio. Só que ele não estava muito afim de perdoar não. Ele acabou pegando o seu cajado, porque ele também era um arquidruida, e transformou os dois em 2 animais, uma corça e um cervo, e pediu para que eles meio que dessem uma cria para ele. É isso daí mesmo que você entendeu. Disso surgiu um pequeno cervo que Mat deu a forma humana para ele, batizando ele de Hidwyn. Logo depois transformou os dois em javalis, macho e fêmea, e fizeram a mesma coisa. E disso surgiu um javali, que o Mat acabou transformando também em homem, e deu o nome para ele de Hishidwyn. Depois disso transformou os dois em lobos, e disso surgiu Bridwyn. Esses 3 se tornaram grandes guerreiros. Depois disso, vendo que os dois tinham pagado o suficiente, Mat devolveu para eles a sua forma humana. E contou que estava enjoado de Gowyn, e disse para que os dois achassem uma nova mulher para ele, que fosse virgem, é claro. E nisso o Gwydion falou sobre a sobrinha dele, que veio imediatamente vê-lo. Isso, o Mat perguntou se ela era virgem ainda, ela disse que sim. Então ele colocou o bastão mágico dele no chão e pediu para que ela passasse por cima dele. No momento em que ela fez isso, ela deu à luz a um menino loiro, que veio a ganhar o nome de Dylan. E também, enquanto ela estava terminando de passar por cima ali do cetro, ela deu à luz a uma outra coisa, só que o Gwydion escondeu. Bem, o Gwydion, que pegou a criança que havia nascido ali da mulher, que se chamava Arianrhod,
acabou colocando ela dentro de um baú ali do castelo e acabou acordando com o choro da criança, e quando tirou ele de lá, ele já estava mais crescidinho. Ele saiu andando com a criança pelo castelo e então Arianrhod viu os dois, e sem imaginar que aquele lá seria o seu filho, acabou perguntando para o Gwydion quem era aquela criança, e o Gwydion falou que o filho era dele. Então Arianrhod perguntou o nome da criança. O Gwydion falou que não sabia ainda, porque não tinha dado. Arianrhod perguntou se ela poderia escolher o nome da criança, então o Gwydion aceitou, mas Arianrhod disse que só daria o nome quando ela quisesse. Depois disso, os dois partiram para o castelo, que inclusive era a casa da própria Arianrhod. Chegando lá perto do castelo, o Gwydion começou a ser meio que um sapateiro, e ninguém sabe exatamente o porquê. Arianrhod então, vendo que os dois estavam ali fazendo sapatos, enviou um mensageiro para pedir um sapato para ela. Enquanto o Gwydion mediu os pés da mulher ali, o garoto que estava brincando lá no fundo acabou aceitando as patas de um pássaro lá no céu. E Arianrhod, vendo isso, disse que ele era um garoto muito habilidoso, e a partir desse momento o garoto ganhou o nome de Lilaugifes, que quer dizer menino louro habilidoso. E Gwydion então levou o garoto de volta e começou a treiná-lo para ser um guerreiro. Quando o garoto já estava bem forte, porém, o Gwydion e ele retornaram ao palácio da donzela disfarçados, dessa vez de bardos. Depois de uma festa que muito alegrou Arianrhod, foram todos deitar-se. Gwydion então, nesse momento, fez meio que uma ilusão auditiva, fazendo com que todos do castelo pensassem que estavam sendo atacados por todos os lados. Arianrhod saiu toda descabelada do quarto e pediu ajuda, então Gwydion junto com o menino apareceram dizendo que iriam defendê-la. Bem, mas o Gwydion tinha feito isso porque, apesar da Arianrhod dar um nome para a criança, ela não queria que ele se tornasse um cavaleiro. Mas nesse exato momento de desespero, Arianrhod acabou dando uma espada para o garoto. Mas ao descobrir que tinha sido enganado, acabou jogando uma praga nele, dizendo que jamais relaria em uma mulher. O Gwydion então, vendo isso, ficou desesperado e foi pedir ajuda para o rei, que disse que isso não seria problema, porque eles criariam uma jovem mulher toda feita de flores para ele. Essa mulher criada se chamou Brundelwyd e terminou casando-se com o jovem Leo, e o Met acabou dando para ele um dos melhores castelos de toda Gales. Bem, um certo dia, Leo teve que ir visitar o seu tio e deixou sua esposa sozinha em casa. Só que no momento em que ele saiu, a Brundelwyd acabou escutando um barulho ali perto da janela e foi olhar ver o que estava acontecendo e viu um caçador pegando um veado ali. Como já estava anoitecendo, ela convidou esse caçador para passar a noite no castelo, só que quando ela viu ele, ela se apaixonou pelo caçador e o caçador por ela. Eles acabaram passando 2 noites juntos. Na manhã seguinte, não querendo viver um sem o outro, decidiram que precisavam matar o Leo. O caçador falou que tinha um plano. Brundelwyd, ao perguntar qual seria o plano, o Bron respondeu que ela deveria demonstrar amor pelo Leo, então ela descobriria o seu plano. Então, quando o Leo chegou, os dois foram se deitar e o Leo perguntou o que estava acontecendo com sua mulher porque ela estava bem estranha. Então ela respondeu que estava com medo que ele morresse antes dela. Então o Leo falou que ninguém saberia exatamente como matá-lo. Pensando nisso, Brundelwyd então perguntou se ela seria ninguém para ele. Então ele começou a contar como poderiam matá-lo. O diálogo entre os dois foi mais ou menos assim. É muito simples, quem quiser matar-me deverá matar-me com uma lança que ele próprio forjou ao longo de todo o ano, sem nada mais ter feito neste período. Brundelwyd perguntou se era só isso. Não é preciso também que eu seja morto à beira de um rio enquanto tomo banho numa tina. Numa tina? Perguntou ela. Sim, e acima dela deve haver um telhado de como bem vedado. Um telhado de como bem vedado? Repetiu Brundelwyd. E finalmente, ao lado da tina deve estar um bode. Brundelwyd desconfiou nesse momento de que o esposo estava a debochar dela mesma. Um bode ao lado da tina? A troco do que isso? É porque é preciso que eu esteja com o pé sobre as costas do bode e a outra dentro da tina no instante que eu seja alvejado pela lança. Depois disso, é claro que na manhã seguinte, bem cedinho, Brundelwyd contou tudo para o seu amante e disse que ele precisava começar a fazer a lança desde já, para que daqui 1 ano eles pudessem estar livres do Leo. Depois de exatamente 1 ano, a Brundelwyd preparou um belo banho para o seu esposo à beira de um rio. O Leo, é claro que não percebeu nada e apenas pensou que era para se refrescar. Então ele perguntou para sua esposa por que tinha um bode ali do lado. Ela falou que estava brincando com ele da história de como poderiam matá-lo. Então, meio que entrando na brincadeira, ele colocou um pé sobre o bode e o outro na tina. Então de repente veio uma lança na direção do peito dele. E ao acertar o peito de Leo, ele se transformou em um pássaro e saiu voando pelo céu, sem deixar vestígios. Bem, o Gwydion então, que adorava o Leo, né, afinal de contas ele via ele como um filho, suspeitou que tinha algo de errado e foi ver o que tinha acontecido com o seu filho, porque ele tinha desaparecido do nada. Bem, chegando perto do castelo dele, ou que era dele no caso, né, tinha um homem lá que estava caçando a porca que havia sumido, que toda manhã ela disparava para um lugar e só voltava depois. Gwydion então falou que resolveria o mistério e foi atrás dessa tal porca. A porca parou no meio de uma carniça e a fonte dessa carniça era uma águia que ficava em cima de uma árvore como se fosse um urubu. Toda vez que ela se mexia, caía um pouco de carne podre sobre a porca. Por algum motivo, o Gwydion achava que aquela águia
era o Liu. Gwydion chamou pelo nome dele, então ele desceu e ficou sobre os braços de Gwydion, que desfez toda a transformação. Liu então foi levado até a casa de Mat, onde foi cuidado, e depois foram buscar vingança, tanto Mat, Gwydion, como Liu contra sua antiga esposa. Ao chegar no seu antigo castelo, Bloodwood tentou fugir, mas foi capturada pelo Gwydion, que acabou transformando ela em uma coruja. O caçador até escapou por um tempo, né? Só que aí, vendo que não tinha muito o que ele fazer, enviou uma mensagem para o Liu perguntando se tinha algo que ele pudesse fazer para livrar a sua cabeça. Mas o Liu apenas disse que queria enfrentá-lo em uma batalha. O Grow aceitou e o campo da batalha era a tina, onde o Liu tinha sido acertado pela lança. O Grow perguntou antes que tudo começasse se poderia colocar na sua frente um pedaço de madeira, já que ele tinha sido enganada pelo Bloodwood também, segundo ele. O Liu deixou porque sabia que a sua fúria não seria parada por nada. E assim foi, porque ele lançou a lança tão forte no peito do Grow que perfurou a madeira e atingiu seu coração. Enquanto toda essa história acontecia em um canto mais isolado ali da região, que era conhecida como Britânia, um grupo de pessoas se reunia para um evento que todos esperavam. Uma espada estava presa em uma pedra, e um cara vestido com um sobretudo do lado da pedra dizia: "Vamos, tentem, quem conseguir tirar essa espada aqui da pedra se tornará o novo rei de Britânia. Por que você não tenta, garoto?" Dizia o homem apontando para um garoto loiro que parecia meio tímido. Não, eu sou apenas um escudeiro do Sr. Kai, eu não posso tentar. Vamos, Arthur, não custa nada, dizia o Kai. Nisso, um menino chamado Arthur se aproximou da pedra, mas isso é papo para um outro vídeo. E aí, galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo porque ele deu um trabalhão. Se você quiser mais vídeos como esse, eu tenho um vídeo aqui de mitologia egípcia, mitologia nórdica e de mitologia maia, que vão estar aí na tela final para você.